Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, a você que estava nos aguardando para mais uma edição do programa Bate-Papo na TV. Vinhamos aqui hoje bater um papo todo especial. O nosso bate-papo todo especial hoje é com ele, o pastor Elton Carlos. É isso? Elton Carlos, e eu estou aqui ao lado de Rogério Santos. Hoje ele não vai ser entrevistado, hoje ele vai ser entrevistador. Desde já, eu quero agradecer a você que estava nos aguardando para iniciarmos o programa de hoje. E eu já vou passar a bola para Rogério também, que vai dar seu boa noite. E aí já vai também chamar o boa noite do pastor Elton, que está aqui conosco. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo a mais um programa, nossa segunda edição. Verdade, Sebastião. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo. Boa noite ao pessoal do Facebook aí. Inclusive, Sebastião, já estou sintonizando aqui também, né, para a gente ter o nosso feedback, né, muito importante a gente ter o feedback aqui do pessoal. Já estou conectando aqui também, por isso que quando Sebastião iniciou, eu estava aqui um pouco cabisbaixo, porque eu estou conectando aqui em nossa live. Eu tenho certeza que hoje nós teremos uma boa audiência, até porque a gente divulgou aí nas redes sociais, né, e a gente viu a empolgação, né, Sebastião, do pessoal, com o nosso convidado, né, Sebastião? É verdade. Deixa eu me esconder um pouco aqui, Rogério, que eu estou vendo ali que eu tô na minha barriga está muito grande. O negócio... Mas vai complicar um pouco, Sebastião. Meu amigo, deixa eu me esconder um pouquinho por aqui para ver se disfarça um pouquinho, né? Minha barriga não está tão grande assim, tá, pessoal? Porque TV deixa a gente TV mais gordo, né? Engorda a gente, né? Acaba engordando. Eu fiquei... Agora, impressionante. Eu me vejo e não consigo engordar na TV, Sebastião. É, né? Mas é isso, pessoal. Então, a gente está no nosso segundo programa, né, Sebastião? A gente começou semana passada, segunda-feira, né, da semana passada, e nós fizemos um programa inicial com apenas eu e Sebastião, né? Sebastião perguntando, eu respondendo, né, Sebastião? Eu tive o privilégio de ser entrevistado por Sebastião Barbosa, esse cara, né, que há tantos anos aí está na comunicação aqui do nosso município. A gente teve essa ideia, né? Vamos fazer o bate-papo na TV, e o primeiro entrevistado, já para a gente explicar um pouco como vai ser, a gente faz, né, justamente com um bate-papo entre nós dois. E foi isso que aconteceu, né? Sebastião como entrevistador e eu como entrevistado, e foi o primeiro programa. A gente também já teve uma boa aceitação. A gente desde já agradece, né, ao pessoal aí que acompanha, que segue a TV Seridó PB nas redes sociais. E eu e Sebastião conversando, a gente chegou aí em um denominador comum, né, Sebastião, vamos dizer assim, sobre o entrevistado de hoje. E a gente decidiu falar com o nosso querido pastor Elton Carlos, da Primeira Igreja Evangélica Congregacional aqui de São Vicente do Seridó. Sebastião é membro da igreja, né? Eu também estou frequentando, né, já há um bom tempo, há pouco mais de 2 anos aí eu já estou frequentando a igreja. E a gente tem esse convívio, né, com o pastor Elton, por isso que a gente decidiu estar trazendo ele aqui, né, para fazer esse bate-papo aí com o pessoal no Facebook, né? Esse início que a gente fala, né, Sebastião, justamente para dar aquele tempinho do pessoal ir chegando aí, né? Eu tenho certeza que tinha muita gente já ansiosa para estar participando conosco, e justamente essa introdução, esse nosso boa noite, para que dê esse tempo do pessoal chegar conosco, né, Sebastião? Pois é justamente, Rogério, o intuito do nosso programa é justamente esse, bater um papo com as pessoas que de repente aparecem na nossa cidade, as pessoas que já têm uma história na nossa cidade, para que as pessoas conheçam melhor, né? Pastor Elton chegou há pouco menos de 1 ano, não faz 1 ano ainda não, que está aqui, né? Pouco menos de 1 ano. Todo mundo conhece. O pessoal da igreja já conhece o pastor, né? Pela questão de estar frequentando a igreja e o conhecer, mas a sociedade de São Vicente em si não conhece tanto o pastor Elton, e aí vai ser uma oportunidade para que ele se apresente para a cidade de São Vicente do Seridó, para que as pessoas conheçam um pouco quem é o pastor Elton e o trabalho que ele veio desenvolver aqui em São Vicente do Seridó. Então é isso, Rogério. Então já dá aquele boa noite. Eu já vou pedir aqui para minha assistente, Irla, Júlia, já trazer meu celular que eu deixei carregando ali. E a gente vai fazer uns compartilhamentos aqui enquanto você bate um papo aqui com Elton. Ok, a gente desde já lembra que é muito importante você que está nos acompanhando compartilhar, assim como o Sebastião vai fazer agora, né? É importante que você compartilhe nosso programa para que o máximo de pessoas possíveis possam estar acompanhando aí o nosso programa de hoje, tá certo? Mais uma vez agradecer ao pessoal que está chegando aí em nossa live, o pessoal da igreja, né, que está aí acompanhando a entrevista do seu pastor, né? O pessoal está bastante
animado, né, para ver as palavras do pastor Elton aqui em nosso programa. Então, nosso muito obrigado, nosso boa noite ao pessoal que está aí no Facebook. A exemplo do Isaac Azevedo, já colocou ali boa noite, né? Então a gente vai acompanhando os comentários, tá bom? Você pode ir comentando, pode ir interagindo conosco, que a gente vai dando esse feedback aí, vai estar falando, interagindo com vocês, tá certo? Então é isso aí, a gente vai dar o nosso boa noite ao pastor Elton, né? Já pedi para ele pegar o microfone aí. Pastor, boa noite. Primeiramente, gostaríamos, né, de agradecer, tá certo, por sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, né? A gente não vai mentir, a gente chamou ontem, né? Foi assim meio que em cima da hora, né, Sebastião? Tem para que a gente mentir, né? Então a gente chamou o pastor ontem e ele prontamente já aceitou o convite. Então é um enorme privilégio o pastor estar aqui com a sua pessoa, e fique bem à vontade e a gente vai bater um bate-papo aí bem legal. Boa noite. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo na internet, a todos os ouvintes. Boa noite a Sebastião, a Rogério e as meninas que estão aqui. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, né? Para discutirmos algumas curiosidades que possam ter sobre a minha pessoa e a minha chegada aqui em São Vicente. Ok, pastor. E já, como o Sebastião falou, o senhor também tocou no ponto, agradecer às meninas que estão aqui, né? Maria do Carmo, a Irla e a Sara, nossas assistentes. E a esposa também está aqui, né, pastor? A esposa amada, né? Maiana, não é isso? Pronto, isso então, mesmo. Maiana, seja bem-vinda também ao nosso programa, tá certo? Pastor, então, a gente já começando o nosso bate-papo, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Como o Sebastião falou, recentemente o senhor chegou aqui em São Vicente do Seridó, muita gente ainda não sabe quem é o pastor Elton, de onde veio o pastor Elton, onde nasceu o pastor Elton. Então é importante a gente começar já por esse viés, já tocando nesse assunto. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, não só para a gente, como também para o pessoal que está nos acompanhando, sobre a sua origem, quem de fato é o pastor Elton Carlos. Bom, eu sou Elton Carlos, como já foi apresentado no início. O nome do meu pai é Antônio Carlos, da minha mãe Luciene, e sou natural de Campina Grande, né? Nasci no ano de 1986, tenho 33 anos, né? Vou fazer agora 34, ficar um pouco mais velho, e somos natural de lá, e pela misericórdia do Senhor nós chegamos aqui em São Vicente. Acredito que isso não resume tudo, né? Mas saber de onde eu vim vai ajudar bastante. Com certeza, já é um bom caminho, né? Então é campinense, tá vendo, Sebastião? Nosso pastor é Campinense. Ei, já viu que não? É de Campina Grande. Que eu saiba é Campina Grandense, né? Porque senão aí vai identificar o time do rapaz, né? Já vi que ele não é muito raposeiro, não, né? Não sou muito raposeiro, nem muito 13 anos. Me lembrei, a gente vai falar muito dele ainda hoje, mas eu me lembrei agora do pastor Júnior, né? Que o pastor Júnior é 13 anos. De morrer. O pastor Júnior é 13 anos, né? Então, se eu dissesse campinense para ele também, ele não ia gostar muito, não, né? Então, Campina Grandense, né? Nosso querido pastor Elton. Então é isso aí, ele já apresentando, né? Inclusive falou até a sua idade, né? Esses dados gerais para que vocês pudessem já se ambientalizar, a gente pode chamar assim, com o nosso querido pastor Elton. Pastor, a gente já indo agora para a sua vida cristã, né? Eu queria saber o seu início também como cristão, né? A gente sabe que normalmente, não sei se foi seu caso, né? Algumas pessoas já nascem dentro da igreja, outras não, né? Começam depois de algum percurso da vida que acaba entrando na igreja. E eu queria saber como foi esse seu início na vida cristã. Bom, na realidade a minha família não é uma família de origem cristã, é uma família de origem católica. E minha avó paterna, ela teve contato com a igreja evangélica. E por intermédio dela, no ano de 1994, nós começamos a ter o primeiro contato com essa questão evangélica, né? Eu me lembro muito bem que quando eu tinha uns 8 anos de idade, que foi quando foi ela que me encaminhou, na realidade, para começar a estudar. E me obrigava a ler a Bíblia para ela, porque ela não sabe ler, né? E a partir dali, a gente começou a ter um contato com a Bíblia. E desde lá estamos lendo, né? Estamos lendo, estamos vivendo, né? Tivemos o nosso próprio encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Assim, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus dizem, né? No ano de 96, eu tive... Tinha quantos anos? Em 94 eu tinha
8 para 9 anos de idade. Foi nesse início. Foi nesse período de 9 para 10 anos que, como criança, tive que me sentir impulsionado a tomar uma decisão junto ao Senhor. Né? Eu cheguei para os meus pais e comentei, eu quero ser cristão. E eles? Como foi a reação? É assim, surpresa, mas como assim cristão? Né? Como assim você quer? Mas você é só uma criança, como é que você está dizendo que quer ser cristão? Né? Só uma criança. Disse, não, mas eu quero ser, e eu vou ser cristão. Né? E até hoje, pela misericórdia do Senhor, entre trancos e barrancos, né, na vida de qualquer uma pessoa, todas as pessoas que são cristãs, como as que não são, nas escolhas que elas fazem na vida delas, elas passam por altos e baixos, né? Também para chegar no cristianismo, a gente passa por altos e baixos, e até hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aqui. Agora, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, né? Porque, na realidade, quando eu me converti, né, eu participei de uma denominação, né, a denominação bastante conhecida aqui, a denominação Assembleia de Deus. Foi lá onde eu vivi, basicamente, 20 anos da minha vida. Né? Nossa, então, tempo. Tem uma história aí nas Assembleias de Deus, que Verdade. Depois, quando a gente falar do seminário aí, se houver oportunidade, essa parte acadêmica, a gente vai tratar sobre essas questões, a minha chegada nas Assembleias, a minha saída das Assembleias de Deus. Certo? Ok. Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal no Facebook, né? Já para a gente não acumular tanto aqui, o pessoal já chegando. Nosso querido Beto Berto, né, está sempre conosco aí, é um cara que não perde nenhum só programa. Colocou boa noite, meus amigos, boa noite, Beto, Jucinha Santos também conosco, Camille, Luana Caroline, Francisco de Assis, deixa eu ver, o Isaac, como eu já falei, colocou aqui boa noite para a gente, e a Irla, né, está aqui conosco nos bastidores e também está online, né, aproveite para compartilhar aí, viu, Irla? Já que você está online, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, né, então, nosso muito obrigado, pessoal. Como a gente fez no programa inicial, né, Sebastião? A gente deixa aberto também para perguntas, né? Algumas perguntas, né, foram direcionadas para mim no programa inicial e é bem interessante, né? Porque às vezes o pessoal está em casa e vê que a gente não toca em um assunto ou esquece, né? E tem a curiosidade de saber. Então é importante, se você tiver alguma curiosidade para saber do pastor Elton, você comenta aí que a gente repassa a pergunta para ele, tá bom? Meu caro Sebastião Barbosa, passar a palavra para você também. Agora está aí um pouco caladinho, né? Nossa audiência já está crescendo, Sebastião. E pois é, estava cuidando aqui dessa parte aí. Eu vi que você estava aí bem focado no compartilhamento, já está dando resultados aí. Pois é, que é abraçar o pessoal que está conosco, especial meu amigo Beto Berto, que sempre está nos acompanhando, um camarada que é um amigo nosso, aí que a gente pode contar com ele sempre, né? Rogério, a gente aqui mandar um alô logo para Pastor Júnior, né? Tá aí, olha, eu acabei. Foi isso que eu mostrei a Elton aqui agora. Já tá por aqui também. O pessoal que está acompanhando a gente, aproveita, compartilha, porque assim, a gente nem. Em alguns grupos a gente não tem, né? E já vão fazendo perguntas aí, né? Daqui a pouco a gente vai ler as perguntas. O pastor já está temeroso aqui, diga já que Júnior não pode fazer pergunta. E as perguntas vão ficar abertas aí para o pessoal que queira fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. De repente tiver algum conhecido dele que está aqui para entrar, e aquele episódio lá, de repente, verdade, trazer fato, uma história, né, aí para gente. Vai ser muito bem-vindo aí os seus comentários. Rogério, a gente, iniciando aqui, a gente já falou, né? A gente falou um pouco por alto de onde veio a sua família, falou o nome de sua mãe, de seu pai, falando um pouco aqui sobre a sua vida, de onde veio. E a gente quer conhecer, porque o pastor Elton, né, a questão, a gente vai falar um pouco mais adiante, quando você vai tocar sobre a questão do ministério, a questão de tudo isso aí, essa questão da vida, né, do pastor Elton, a gente saber um pouco mais, daqui a pouquinho, também não vai ser agora, né? A gente vai querer saber um pouco mais sobre a família do pastor Elton, porque a gente vem aqui conversar, a gente quer saber sobre família, né? O pastor Elton chegou hoje em São Vicente do Seridó, se já tinha alguém que conhecia como que era essa convivência, se já tinha vindo antes aqui, antes mesmo de, né, ingressar na igreja congregacional, a gente saber se já conhecia um pouco sobre a realidade de São Vicente, se já tinha uma noção, e como era essa questão desse desafio de você sair da sua cidade para ir para outra cidade,
para viver uma vida, né, longe dos seus parentes, né, que com certeza, se ele tiver algum, a gente vai saber daqui a pouco. Se ele tiver algum outro parente aqui, se tem, né, algum amigo que já tinha de longas datas, alguma coisa, mas a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Então, eu quero direcionar, né, a minha pergunta justamente nessa área aí, pastor Elton. Como é você sair do meio da sua parentela, né, no meio dos seus amigos e sair para uma cidade, né, que não vamos dizer tão distante, porque Campina para São Vicente é um pulo, né, mas é uma realidade diferente, né? Você sai da cidade grande, Campina é a cidade grande, e vem para uma cidade pequena, né? Sebastião, inclusive, eu imagino porque, por exemplo, eu sou da zona rural, né, como a gente falou no programa anterior, e às vezes eu passo 2, 3 dias aqui sem ir em casa, eu já sinto isso, né? Porque e é porque é daqui para ali, né? 10 minutos eu estou em casa e eu já sinto isso, né? Então, realmente, é um ponto interessante da gente saber do Pois é, eu quero saber, pastor Elton, justamente essa questão. Como foi essa coisa de vir para São Vicente do Seridó, e se você já tinha alguém por aqui, se já conhecia alguém, se já tinha vindo antes mesmo do momento em que você veio para a questão da igreja. Eu quero saber, pastor Elton, sobre essas questões aqui. E por que vir para São Vicente? Bom, eu já tinha vindo aqui outra vez, antigamente, né, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus, fazia parte da mocidade, ali nas Malvinas, a conhecida Malvinas, em Campina Grande, a Assembleia de Deus conhecida como Assembleia de Deus Malvinas 1, né, e em um dado momento a gente veio para cá participar de uma festa, numa mocidade aqui nas Assembleias de Deus, na época de pastor Cícero, né. Não me lembro o ano, né, mas estivemos aqui e tivemos a oportunidade de conhecer mais aquela rua, né, a conhecida Rua dos Evangélicos, né? Verdade. A Rua dos Crentes, né? A Rua dos Crentes. E tive a oportunidade de estar ali, né? Foi um dia bastante... Não foi um dia atípico, foi um dia bastante diferente, né? Onde nós evangelizamos e à noite tivemos ali no culto louvando e exaltando o Senhor. Com relação a gente sair de Campina Grande, né, não foi uma decisão tão fácil, né, porque na realidade, quando houve a proposta de nós virmos para cá, em janeiro, né, porque a minha formação no seminário foi no ano de 2017, no finalzinho de 2017, dia 15 de dezembro de 2017, e quando virou o ano, janeiro, né, pastor Júnior, ele entrou em contato com a minha pessoa, e mandou a saudosa mensagem, né? Olha, estamos precisando aqui de alguém, né? Será que nós podemos contar com você? E eu me ofereci, tá certo, eu posso ajudar, mas eu não sabia que era, né? Eu não sabia que era isso, né? Ah, interessante você estar dizendo isso. Então, né? Não sabia ainda. Eu não sabia isso. Aí, quando ele terminou de falar isso, né? Uns colegas meus que eles fazem parte da igreja congregacional, da qual nesse momento eu já fazia parte, do DOM, que é o Departamento de Missões da Igreja Congregacional, fez uma proposta para que eu fosse ser missionário em alguns campos aqui no Brasil. Um lá em Rio Grande do Norte, Felipe Guerra. Um lá em Minas Gerais, Piauí, entre os ribeirinhos. E o outro foi lá em Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia. E nós ficamos meio assim, né? E agora? Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? E contei, né? Contei com o pastor Júnior, contei a situação. E ele conversando comigo, me aconselhando, disse: olha, Elton, se fosse você, né, eu escolheria a aliança, né? Que você fosse para a aliança, né? Seria melhor que a nossa denominação. E a gente ficou naquela, né? Com o coração dividido, né? A gente vai para São Vicente ou a gente vai para outro lugar, né? Aí a gente decidiu ir para Felipe Guerra. Fomos para Felipe Guerra, passamos uma semana lá, onde nós provamos um pouco do campo missionário, né? E não foi da vontade do Senhor, infelizmente, nós permanecermos lá. O Senhor mudou o nosso coração para vir para São Vicente, né? Ele não só trabalhou no meu coração, mas também no coração de Maiana, né, minha esposa, para que a gente viesse para cá, para São Vicente. E a vinda para cá não é uma vinda tão fácil, né? Na realidade, a gente vem, todo novo pastor, novo obreiro, com deslumbramento, né? Ele tem uma visão
panorâmica, né, do que seria o ministério. Ele olha assim: eu vou mudar o mundo, né? Eu vou mudar São Vicente do Siridó. A partir de hoje, São Vicente do Siridó não será a mesma. E todo obreiro, né, quando ele inicia no ministério, ele tem essa visão. E Pastor Júnior, ele foi essa âncora, né, que me ajudou a tirar um pouco desse deslumbre, né? Mostrou um pouco, fez com que eu colocasse meus pés no chão, né? Olha, vá com calma, não funciona as coisas dessa maneira, né? E com relação à experiência, né, não é fácil, né, a gente abandonar nossos amigos, nossos parentes, né, nossa igreja, né, ainda somos membros de lá, membros da segunda igreja congregacional em Campina Grande, na figura do nosso pastor, presidente pastor Manuel, né, Manuel Antônio, e nós, né, sentimos, acredito que para o homem não é tão difícil assim, né, mas geralmente para a esposa pesa bastante. Mas nós estamos naquela fase que já passou, aquela fase de tanta dificuldade. É difícil, né? Às vezes você olha assim, se você for pensar demais, você começa a chorar, né? A se angustiar. Mas você entende, né, que você está aqui com uma missão, né? Com uma missão. E foi dada a você. E você, como obreiro do Senhor, você tem que abraçar a missão e entender que você foi vocacionado para aquilo ali e que você não deve de maneira nenhuma voltar atrás naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ok, pastor, a gente vai falar um pouco sobre o seminário, né, que inclusive antecedeu a sua vinda aqui, né, para São Vicente. É um dos pontos que a gente quer abordar e, de certa forma, já linka uma pergunta à outra, né? Eu queria saber se o senhor assim, teve esse preparo no seminário para, não sei se comandar é a palavra certa, comandar uma igreja? É comandar? Pastorear. Pastorear. Ótimo. Pronto, então pastorear uma igreja, acredito que no seminário vocês, é claro, são designados, né, com esse objetivo, mas eu queria saber como foi esse seu início, essa sua trajetória no seminário e se antes de São Vicente o senhor já tinha tido essa missão, né, de pastorear uma igreja, ou se realmente aqui é a primeira igreja que o senhor tem essa missão. Pronto. A minha vida teológica, né, quando a gente fala de seminário, né, ela começou nas Assembleias de Deus. E um dos primeiros cursos que eu fiz lá, né, um curso básico em teologia, foi o IBADEP, né? O famoso IBADEP, acredito que já teve aqui também, IBADEP. Lá nós pagamos 7 módulos nesse curso básico em teologia, mas só que a Assembleia de Deus, ela decidiu substituir esse curso por um curso chamado CETADEB, né? Que substituiu o IBADEP, e nós concluímos esse curso em teologia. E a nossa sede, né, por conhecimento não acabou aí, e nós decidimos sair desse curso básico depois de concluído ele, e fomos para a igreja congregacional, no seminário STEMES, né, em Campina Grande, que é da segunda igreja congregacional em Campina Grande, onde a gente fez o curso livre em teologia, né, é um curso de bacharel com reconhecimento de bacharel, né, o mesmo peso. E lá nesse seminário eu tive a oportunidade de conhecer uma instituição chamada FATIM, né, Faculdade Integrada de Igaraçu, Pernambuco, onde nós fizemos a nossa convalidação do nosso seminário, e aí ele ganhou o peso de bacharel em teologia. Foi assim que nós começamos a estudar. Aqueles que estudam, né, aqueles que amam o estudo, que é no estudo teológico ou qualquer tipo de estudo, eles têm essa fome por sempre estar estudando, sempre estarem se renovando. E no ano de 2017 nós acabamos os 2 seminários, e ao longo desses anos foram 7 anos de seminário, né, o total de 7 anos de seminário, onde tivemos a oportunidade de aprender muita coisa, né, muita coisa, não só aprender conteúdo teórico, né, que é importante, mas o que frisa para mim é aquilo que sempre os meus pastores, os missionários, as missionárias que nos davam aula sobre nós colocarmos os pés no chão com relação ao ministério, né? Nos guiar com relação ao ministério. E pesou bastante para nós ver a forma como os nossos pastores sempre ensinavam o conteúdo teórico, mas caminhavam-nos para essa questão prática, né? A vivência do ministério pastoral, aqueles que vão para os ministérios que são missionários, ou aqueles que vão simplesmente ser um diácono na igreja, que eu também, na Igreja Assembleia de Deus, tive a oportunidade, né, de ser diácono lá, né, e também
cheguei ao presbitério nas Assembleias de Deus. Devo muito, né? Isso aqui todo mundo que me conhece, né, no íntimo, sabe que eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade em conviver com os meus irmãos assembleanos, né? Na realidade, eu enxergo totalmente ao contrário. E foi lá a minha formação, foi lá que eu me casei, foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Foi lá que eu cresci ministerialmente, foi lá que eu tive o prazer de conhecer teologia, né? Muitas pessoas que me encaminharam para essa área de teologia, tem duas pessoas especiais que sempre eu me recordo, que são Valdemir e Alex. Essas duas pessoas foram fundamentais nas Assembleias de Deus para me encaminhar para o conhecimento da palavra do Senhor. E de lá para cá a gente não parou, né? A gente não para de estudar, né? Tá aí minha esposa, né? Que sabe que às vezes a gente se tranca no quarto, né? E não quer sair porque de fato a gente ama o conhecimento. Então o seminário, né, ele ajuda, né? Mas não é tudo, né? Não adianta você ter o seminário, não adianta você ter o conhecimento teológico se você não tem a vocação de Deus. Esse é o ponto fundamental que todo obreiro tem que entender. Importante, né? Se Deus não vocacionou, né, não entre, você vai se quebrar. Porque é difícil, só aguenta quem foi chamado pelo Senhor. E lá mais na frente a gente vai pode até falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de que aqueles que não são chamados, eles acabam sofrendo, de fato, muito mais do que aqueles que foram vocacionados. Né? É isso, né? É verdade. Deixa eu aqui ler alguns comentários, porque o pastor Antônio Júnior, ele está bastante interativo aqui conosco, né? Começou a comentar, ele já tinha colocado, né? Olha eu aqui, né? No início. E a Camille colocou boa noite, o Darley de Damião colocou conectados com os irmãos, pastor Darley, pastor, né, Darley? Está conosco, abraço também o pastor. E Antônio Júnior, ele colocou aqui, né, o pastor Júnior, várias carinhas chorando, ele colocou, só dá vontade de chorar. E quando o senhor estava explicando o seu início aqui, né, ele explicou também aqui, ele disse, a ideia minha era ele me auxiliar, mas Deus mudou tudo, né? Então, assim como o senhor disse que não imaginava, né, não sabia, e ele também, né, não estava com esses planos, né, mas Deus sabe de todas as coisas. E ele disse aqui também, aquele que começa a boa obra sempre aperfeiçoa. Né? Então, o pastor Júnior é um líder muito sábio. Né? Eu convivi praticamente esse tempo todo com o pastor Júnior, sei da sabedoria dele. E é um prazer, né, estar contando aí com a participação do pastor Júnior. Tem comentário aqui também, Rogério, que não está no seu. Vai, Sebastião. Sebastião tem umas salas de bate-papo que os comentários sempre são ocultos para mim e abertos para ele. Tem um comentário do nosso amigo Elon Azevedo. Grande Elon Azevedo. Está aqui acompanhando conosco, grande comunicador também, da Lei de Oliveiras, nosso amigo Elon. Boa noite, amigos. Muito bom esse trabalho, parabéns. Estou acompanhando aqui em Oliveiras. Grande abraço a todos. Abraço, Elon. Elon, se eu não me engano, Elon é da Assembleia de Deus. O Rogério, lá de Oliveiras. Um abraço ao meu amigo Elon Azevedo, grande comunicador também, aí, aqui da nossa região. Um abraço, meu amigo Elon Azevedo. É um prazer ter também aqui a sua audiência. Então, eu acho que um dos comentários que só tem isso aqui mesmo, viu, Rogério? Só o Elon tá só tem isso aqui que você não acompanhou, porque é aqui o que está na sala na sala de vídeo aqui, né? Os comentários da sala de vídeo, da qual eu compartilhei, e é isso. Tem outros comentários aqui também, mas é no WhatsApp, que é o comentário do nosso irmão Yuri. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo, e também posteriormente, que é para falar sobre a questão da conferência Logos, né, que tem o tema raiz. Ele passou aqui uma programação depois. Inclusive também tem um recado do Yuri, né, Sebastião? Tem. Escola, né? Yuri, lembrar, né? Diretor, a gente vai divulgar. Tá bom, Yuri? Pode ficar tranquilo. Pode divulgar já. É porque eu tô sem minha colinha aqui, então deixa eu pegar aqui. Eu sei que é dia 17, é o aviso do Yuri, né, que dia 17 as aulas, né, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Inácio Claudino vão retornar, né? Então tem um recado aqui dizendo o seguinte, né? Visando alinhar as ações de um ano letivo com o município, informamos que as aulas terão início no dia 17 de fevereiro, agradecemos a compreensão, a direção, né? Então o diretor Yuri pediu para que a gente pudesse estar informando e a gente fazendo também essa colaboração aí com a Escola Inácio Claudino, ao qual o Yuri é diretor. Então os pais, alunos, fiquem atentos, porque próximo dia 17 as aulas vão retornar. E ao longo do programa a gente vai
repetindo aí, né, esse aviso aí do Yuri. Muito bem. Então, a gente prossegue conversando com o pastor Elton. Vamos falar sobre o que agora, Rogério? Sebastião, agora nós vamos falar sobre, especificamente, a relação dele com o pastor Júnior, né? Porque, assim, a programação da minha pauta seria falar sobre o seminário e a gente adentrar, pastor, sobre a sua vinda aqui em São Vicente, né? Que é uma coisa posterior. Como o senhor já deu uma pincelada, já falou um pouco sobre esse seu início aqui em São Vicente, eu queria saber a sua relação com o pastor Júnior, como foi esse período, né? Já que ele também está bastante interativo aí no nosso programa. Como foi o primeiro contato com o pastor Júnior? Foi no seminário? A primeira pergunta que eu faço é essa. Foi no seminário e depois, né, que teve esse convite, que teve esse aceite para vir aqui em São Vicente e passou aí algum tempo com ele, né? Eu acredito que de muito aprendizado, né, para que o senhor pudesse de fato pastorear a igreja. Eu queria saber justamente essa sua relação, esse seu vínculo, esse seu primeiro contato com o pastor Júnior e depois, posteriormente, aqui em São Vicente do Seridó. Bom, o pastor Júnior, ele foi meu professor em seminário, né? Tive o prazer de pagar algumas cadeiras com ele no seminário, durante os 4 anos que nós ficamos ali no STEMS, o seminário congregacional, e foi lá o nosso contato, né? O pastor Júnior, eu me lembro muito bem que eu não era um aluno tão calado, né? Não era um aluno muito calado. Com o passar do tempo é que a gente vai aprendendo a ficar mais calado em algumas situações. Quem entra em seminário, né, que tiver a oportunidade de entrar em seminário e já passou por seminário, sabe muito bem disso, né? A gente chega muito falador, né? Muito falador. E com o passar do tempo a gente vai... Eu imagino também que muito questionador, né? Isso, querendo muito saber questionador, ou às vezes até querendo saber demais, mas na verdade não sabe de nada, né? Aí a gente passa por essa experiência. Então, o fato de pastor Júnior ser meu professor, a gente começou a ter esse contato no seminário, né? Eu falava demais e ele começou, na verdade foi ele que se aproximou como professor, né? E começou a perguntar de mim, né? Perguntar quem eu era, perguntar o que eu pensava, né? De que maneira eu agia, né? A gente não sabe, a gente não tem como saber o trabalhar de Deus, né? Mas quem sabe foi a partir daí, né, que tudo começou. E a gente teve esse contato com o pastor Júnior no seminário, que foi bonito ver, porque no seminário não foi só eu que evoluí, mas a gente teve a oportunidade, a gente que estava lá no seminário, teve a oportunidade de ver pastor Júnior crescer enquanto professor. Ou seja, a gente teve a oportunidade de crescer junto. Isso aqui foi o que chamou a atenção não só minha, mas a atenção de todos aqueles que eram alunos dele, né? Que a gente houve um crescimento da nossa parte, um crescimento mútuo. Então nós nos tornamos, né, amigos, né? Membros da mesma igreja, né? No ano de 2016, em janeiro de 2016, nós começamos a congregar na igreja congregacional, porque saímos das Assembleias de Deus, decidimos por bem sair das Assembleias de Deus, porque acreditávamos que se alinhava mais com a nossa visão, né, com aquilo que tínhamos proposto em nosso coração. Então ficamos na igreja congregacional e lá, assim, foi uma mão na roda, né? Porque estava lá o pastor Manuel, que é o pastor de lá da igreja, também professor do seminário, foi meu professor, né, o pastor da igreja. Então teve esse abraço, sabe? A igreja nos abraçou e pastor Júnior sempre íntimo, né? Sempre questionando, sempre perguntando como é que eu estava. Passou comigo também no processo da minha saída das Assembleias de Deus, me acompanhou, assim como o próprio seminário me acompanhou e o pastor Manuel também me acompanhou na minha saída, né? Nós não saímos corridos nem fugidos, né? Os nossos pastores que estavam lá sabiam da nossa saída, eu comuniquei a nossa saída, né? Saímos em paz, porque é comum, sabe? Às vezes as pessoas pensam que isso não é comum, mas há um trânsito na igreja, sabe? E às vezes as pessoas não se tocam com relação a isso. Há um trânsito entre as denominações, onde as pessoas vão, não só nas denominações, como também a própria igreja católica, há esse trânsito entre o meio cristão, né? Que aí vai estar englobado os evangélicos, os católicos, então tem esse trânsito, tanto de idas como de voltas, e Deus nos fez com que nós aterrissarmos na igreja congregacional e conhecemos essa figura abençoada, pastor Júnior, que nos abençoou, né? E com certeza, tanto que eu mantenho contato com ele ainda hoje, né? Sempre quando eu preciso de alguma coisa, assim,
eu entro em contato com ele, mando alguma questão, né? E ele tem nos abençoado ainda, porque foi pouco tempo, né, que ele ficou com a gente. A gente tinha uma proposta aí de esperar mais ou menos. Foram quantos meses aqui juntos? Foram 2 meses. Nossa, foi? Só 2 meses. Só né? 2 meses, foi pouco. E nós esperávamos que fosse pelo menos... Não, a gente estava indo consciente, né? Quando Deus convoca alguém, ele é consciente disso, né? E nós, quando saímos, eita, Júnior vai passar mais ou menos 1 ano com a gente. Depois de 1 ano, eu sei que vai se abrir as portas também para pastor Júnior, e ele vai querer sair, ele vai querer se reciclar também. E quando pensa que não, chega a notícia, né? Que no momento não foi uma boa notícia, né? Porque nós estávamos apegados a ele. Né? Nós fazíamos aquela, como diz, aquela dupla sertaneja, né? É verdade. Aquela dupla sertaneja, né? Estávamos bem fazendo o que nós fazíamos juntos, né? Mas Deus achou por bem que nós não permanecêssemos juntos. Trabalhássemos no reino, mas não permanecêssemos juntos, né? Ficamos ali com ele 2 meses. Não foi fácil, né? O primeiro mês depois que ele saiu, dia 1º de setembro, depois daquele dia ali, foi... Porque aí, de fato, caiu a ficha. Né? Agora, tá eu sozinho e os oficiais da igreja. E agora? O bastão está comigo, o que é que eu faço? Caiu a ficha. Então, a gente está justamente direcionando, né, os pontos que a gente tinha pontuado aqui para a gente debater, que esse convívio com o pastor Júnior e depois como foi, né, ser pastor em definitivo. Né? Mas o senhor falando sobre essa questão, né, de ter sido até pego meio de surpresa, né? De fato, até a igreja também, né, ela não esperava, né? Como eu falei para o senhor, faz 2 anos que eu frequento e eu via, né, o quanto a igreja ela tinha uma relação muito próxima com o seu pastor, né? Mas só que o pastor Júnior, ele justificando, né, a sua ausência, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que quando as coisas estão perfeitas é o momento certo de sair. Porque, de fato, assim, para a igreja não, né? A igreja sabia que estava tudo certo, mas algumas pessoas, elas imaginam que aconteceu alguma coisa, né? O pastor saiu de tal igreja, o que será que aconteceu, né? Mas só que o pastor Júnior, ele disse até que foi orientação, né? Não sei se o pastor Manuel, é isso? Isso, também. De alguns irmãos que são mais próximos a ele, né? Isso, que ele além de vir a oportunidade para ele, né? Porque ele saiu já com uma proposta para dirigir outra congregação, onde ele atualmente está dirigindo essa congregação, uma congregação da denominação Calvário, né? Ele está lá, na mesma localidade onde eu morava, que isso aí é o impressionante, né? Da história toda, isso aí é o impressionante, né? Bastava eu andar 5 minutos, eu estava lá na congregação. Nossa, né? Era próximo. Foi a congregação onde eu e meu pai tivemos a oportunidade de trabalharmos na reforma daquela igreja. Então, ele está lá nessa igreja hoje, né? E onde nós trabalhamos. E isso, quando eu cheguei para ele e disse isso aí, ele ficou meio surpreendido, né? Não, era para eu ter ficado lá. não você, né? Era para eu, mas não, nós sabemos que Deus tem seus planos. É verdade. Né? E preferiu tirar-nos de Campina Grande para cá e tem sido uma bênção, graças a Deus. Ele disse aqui mais um comentário, né? Ele colocou: esse caba é mais preparado do que eu. Quando o meu aluno vi na hora que era um presente para São Vicente, né? Então, o pastor, né, trazendo nessa visão dele, eu acredito que é muito gratificante, né, para você ouvir, né, essas palavras do pastor Júnior. Com certeza, bate mais forte, né? E a responsabilidade é o que eu digo a ele. A questão não é assumir o pastorado em si. A questão é você assumir, né, o legado que aquela outra pessoa deixou. Verdade. Né, e você manter o legado que ela deixou, né, e você começar a dar continuidade àquilo ali. É o mais difícil. Então, o pastor Júnior deixou a gente com uma responsabilidade muito grande. Uma igreja que ama as Sagradas Escrituras. E, como pastor, nós devemos manter essa mesma visão, esse mesmo padrão. Né? O padrão de doutrina que era, nós temos que manter ali no mesmo nível. Né? Então, é difícil para nós, para o discípulo. Né? O discípulo assumir o papel do mestre é sempre... eu acredito que foi essa frase que... Né, que marcou uma das fotos do Instagram, que me marcou bastante, que ele colocou, né? Que ele colocou lá que o discípulo, né, tá assumindo, né, o posto do mestre. Né? E para mim foi né, tá sendo uma experiência bastante agradável, né? É como ele disse, nós estamos aqui, mas nós não sabemos o dia,
da nossa saída. Verdade. E às vezes a gente até fala isso para um irmão ou outro, não, o senhor não vai sair daqui, não. Mas isso aí quem sabe é o Senhor, né? É verdade. Né? Assim como eles não queriam que o pastor Júnior saísse, né? É até normal, né? E graças a Deus, né, que tem essa relação, né? Porque o pastor, né, tem que estar bem afinado, vamos dizer assim, né? Com afinidade com a sua igreja, né? Pastor, e sobre essa questão, né, de pastorear a igreja em definitivo e já linkando com o próximo ponto, que é o dia a dia, né? O dia a dia do pastor Elton aqui em São Vicente do Seridó também é uma curiosidade que não só eu tenho, como eu tenho certeza que Sebastião Barbosa também tem, que o pessoal que está em casa também tem, para saber, né, como é o dia a dia do senhor aqui em São Vicente do Seridó, e começando justamente a partir desse momento que diz, pronto, agora é eu e eu, né? Agora eu estou sozinho aqui, o pastor Júnior foi. Sim, Sebastião quer fazer alguma apontamento? Porque assim, o pastor Elton, Rogério, ele foi para São Vicente com uma proposta diferente. Júnior era um pastor que não morava em São Vicente, né? O pastor Elton, Verdade, bem lembrado. ele veio morar, né? Trouxe, inclusive, a gente falar com o pastor Elton. Quem tem tanto aqui hoje é só ele e a esposa em São Vicente, né? Isso de família. Hoje o pastor Elton está aqui, saber quais os dias que está aqui, porque o pastor Júnior, ele tinha essa coisa, ele vinha a São Vicente, dormia, né? Às vezes passava um dia ou dois por aqui, mas ele não tinha moradia fixa aqui em São Vicente. E o pastor Elton é diferente. Hoje tem uma moradia em São Vicente, como é realmente esse dia a dia aqui. Você vai encontrar o pastor Elton, tem dia que vai encontrar no sábado, vai no domingo, na quarta-feira. Verdade. Né? Então, é justamente essa coisa aí também, Rogério, para a gente saber mais, como você já perguntou, o convívio, como é o dia a dia do pastor Elton aqui em São Vicente do Seridó, e ainda mais essa coisa de morar aqui. Bom, nosso dia a dia é um dia a dia bastante corrido, né? Eu imagino. Não é só de pensar, já deu um suor frio. É que aqui tá abafado. Bom, nós residimos aqui em Campina Grande. Aqui em Campina Grande não, né? Aqui em São Vicente, né? Na realidade, nós antes de morarmos aqui, né? Quando foi em março, que aí já estava tudo certo, né? O pastor Júnior começou a me chamar para vir ministrar aqui em São Vicente. A gente já sabia que ia vir, que ia ficar, tudo mais. E começamos a vir no mês de março trazer ministrações, né? No Sítio Fortuna e no Sítio Tapuia, né? E em São Vicente de Seridó. E estávamos vindo. No mês de maio, né? No dia 24 de maio, nós nos mudamos aqui para São Vicente. Eu não vou dizer meu endereço. Senão amanhã vai estar todo mundo batendo na minha porta. Pastor, a gente anotou aqui seu endereço. Eu vou colocar meu endereço secreto, né? Mas nós moramos aqui. Quem já conhece, né? Sabe onde é que nós moramos, aqui em São Vicente. Moramos aqui nas imediações ali da Assembleia de Deus, o templo sede, perto do templo antigo, né? E a nossa caminhada aqui durante os dias é a nossa preparação, né? Durante a semana nós nos preparamos para dar estudos, né? Na igreja, nos preparamos para dar o nosso sermão expositivo, no qual nós estamos dando ultimamente um sermão expositivo no livro de Gênesis, né? Tá vocês aqui que são nossas testemunhas no culto de quinta-feira, né? Às 19 horas, nós estamos ali, né? Trazendo a nossa exposição. E estamos sempre abertos ao povo da igreja, né? Aqueles que são congregados, aqueles que são membros da igreja. E muitas das vezes até pessoas que não são da igreja também têm nos procurado, né? Alguns casos que nós já enfrentamos aqui de pessoas que não são da nossa igreja. Até essa é a surpresa, sabe? Que a gente fica assim, geralmente não, eu vou ser pastor apenas da igreja congregacional, né? Eu vou acompanhar os membros aqui, né, da igreja congregacional, e não é assim. As coisas não são assim, dessa maneira. Então, nós fazemos um acompanhamento de aconselhamento, tanto com os membros da igreja, como aquelas pessoas que não são da igreja, que nos procuram, né? Às vezes até membros de outras igrejas também que nos procuram, né, para conversar. Isso é o de surpreender, né? Nós só temos apenas o quê? Vai fazer um ano agora, em março, que nós estamos ministrando aqui em São Vicente, né? Então, nós só temos um ano, vai fazer um ano que nós estamos aqui,
e algumas pessoas nos procuram. Então, a nossa carga horária é essa. Nós estamos no culto da oração, na segunda-feira. Estamos, às vezes, nos ensaios. Às vezes, comparecemos em alguns ensaios na terça e na quarta. E na quinta-feira estamos também na igreja. Aos domingos, você também vai me encontrar lá às 18 horas. E se você for para o Fortuna, vai me encontrar também lá no Fortuna. Nós também visitamos o Tapuia e damos também um acompanhamento junto com os nossos oficiais, né, em Tapuia e Cacibinha e Fortuna também. Então, tem um grupo de pessoas que estão me auxiliando, que são os nossos oficiais, né, que nos ajudam. E nós estamos desempenhando essas atividades durante a semana toda. Então, a agenda é sempre aberta, né, para os membros da igreja, para alguma pessoa que entra em contato conosco, algumas pessoas que passam por situações difíceis. Nós sabemos que existem muitos males que já atacam a sociedade há muito tempo, mas hoje se tornaram mais evidentes com os meios de comunicação que nós disponhamos hoje em dia, né? Já acompanhamos vários casos graves aqui. E pela graça do Senhor, o Senhor tem nos fortalecido para acompanhar essas pessoas, né, na medida do possível, não nos matando, né, mas naquilo que está no alcance de um pastor, a gente acompanha, a gente ajuda, a gente aconselha, dá orientações às pessoas para que elas retirem o melhor daquela situação, daquele momento que elas estão passando, né? Mas não só isso, né? Nós não só vamos aconselhar pessoas que estão sofrendo, né? Nós também temos vida, né? Nós nos alegramos com as pessoas, né? As pessoas não só convidam a gente para contarem seus problemas, né? Convidam a gente também para estar em um momento de comunhão, de conversação com elas, compartilhando um pouco da vida delas. E quando nós estamos aqui durante a semana, às vezes acontece nós irmos para Campina Grande, né? Mas aí nós passamos 3 dias no máximo, né? Que é o período que eu não estou fazendo nada na igreja, né? Entre a segunda e a quarta-feira, que eu estou mais livre, no sentido de que não tem nenhuma atividade que cobre de mim, mas quando eu estou aqui em São Vicente, nós temos toda aquela carga horária, né? Todo aquele discipulado, né? O pastor tem todo aquele discipulado de acordar pela manhã, mesmo cansado, né? Às vezes não conseguir dormir, né? Essa é a vida pastoral, não consegue dormir, dorme tarde, né? A igreja sabe da nossa experiência lá, né? Que nós já contamos. E acordamos ali pela manhã, vamos tomar um café, né? Conversar um pouco com a esposa e depois estudar até a hora que a esposa arrancar a gente do quarto, né? Essa é a nossa carga horária diária, né? A nossa preocupação, né? Porque nós preocupamos. Porque aqueles que de fato são pastores, eles entendem o seguinte, eles entendem que um dia, né, eles vão ter que prestar contas ao Senhor pelas vidas que Ele colocou em nossas mãos. Então há uma preocupação, né? Há toda uma preocupação, né? Se faltou uma ovelha, né, algum membro da igreja, a gente já, ei, cadê fulano, né? O que está acontecendo? Então a gente tem toda aquela preocupação, todo aquele cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. Conhece um cidadão chamado Lancaster Oliveira? Ele comentou aqui, ó, Lancaster disse, grande homem de Deus. Conheço, foi também meu professor de seminário. Grande abraço, meu amigo, feliz demais por seu ministério. Está aqui conosco o Lancaster nos acompanhando, né? E a Gilza, né, ela colocou aqui uma resposta para o pastor Júnior. Ela colocou, Antônio Júnior, obrigado por ter cuidado tão bem da gente, se preocupado até no momento de sair, deixando alguém como o pastor Elton, né? Então, segundo ela, o Júnior, até na forma de escolher quem deixar no seu lugar, se preocupou com a sua igreja, né? A Gilza também é membro da congregacional, então ela ia agradecendo tanto ao pastor Júnior, como também já se direcionando para o pastor Elton. Pastor, o senhor também já começou a pontuar, e eu queria saber um pouco mais a fundo, né? E é claro que até onde o senhor puder falar, é claro, um pouco das dificuldades, né, do dia a dia, né? O senhor falou que às vezes não tem como dormir direito, né, com compromissos, tem que acordar cedinho ali. A gente sabe que fisicamente isso pesa muito, né? E a gente vê, né, que tem uma agenda, não só aqui em São Vicente, como nos pontos de pregações também, que são 4, né, que o senhor acabou de elencar aí para a gente. Então eu queria saber um pouco dessas dificuldades, porque a gente também não vai, né, mentir aqui, dizer, claro que o senhor tem esse propósito, é um objetivo que Deus lhe passou, que Deus o ajuda, né? Mas é claro que tem também as dificuldades, né? A vida de um cristão por si só,
já tem as suas dificuldades. Eu imagino que um pastor que está à frente de tanta gente ali para aconselhar e também com sua agenda no dia a dia tenha também suas dificuldades. Amém. Pronto, olha. Não é fácil ser pastor. É fácil ser pastor para aqueles que não têm empatia com as pessoas, sabe? Mas para aqueles que têm empatia com as pessoas, eles se importam com as pessoas, eles se colocam no lugar das pessoas, é aí que mora a dificuldade, né? E aí é que mora o perigo para muitos pastores, né? Até onde ele pode ir, né? Existe né? Não somos super-homens, né? Somos pessoas comuns, né? Vasos de barro como os demais, que têm uma atividade que é extremamente difícil, né? As dificuldades, elas moram justamente nisso, né? No sentido de que a nossa saída, esse é o que pesa mais, né? A dificuldade maior é quando você sai da sua terra. Essa é a dificuldade que o pastor e a esposa dele enfrentam, né? É quando você sai da sua terra. Essa é a dificuldade, né? Porque você não está mais próximo do seu pai, você não está mais próximo da sua mãe, você não está mais próximo dos seus amigos. As pessoas que você conhece se foram, estão lá. Não tem como você estar todos os dias em Campina Grande, e mesmo que você esteja em Campina Grande, não tem como você visitar todas as pessoas que você conhecia. Então, a primeira dificuldade que nós enfrentamos é essa, né, nos primeiros meses, e enfrentamos até hoje, só amenizou, né? E a dificuldade de lidar com o ser humano. Porque nós estamos lidando com pessoas, né? Nós não estamos lidando com animais, nós estamos lidando com pessoas que cada um tem as suas percepções de vida, cada um tem a sua compreensão, né? O seu entendimento com relação às coisas, e você está ali com alguém que vai se intrometer na vida dos outros. O pastor é essa pessoa, é aquela pessoa que tem que ter coragem de se intrometer na vida dos outros, né? Não é uma questão muito legal, mas é aquela pessoa que está ali, né, para dar o seu apoio, né, na medida do possível que as pessoas o permitem, que ele se aproxime. E aí é que mora essa dificuldade, porque você sofre com aquela pessoa, você chora com aquela pessoa, né? Você começa a sentir a dificuldade que aquela pessoa está passando, né? Se aquela pessoa está sofrendo a vida de alguém, se aquela pessoa está com uma enfermidade grave, se aquela pessoa está com uma depressão, ou está pensando em cometer suicídio, você está experimentando tudo aquilo como pessoa. E não tem como você não sentir, não se codoer, né, com aquilo que aquela pessoa está sentindo. Então, essas dificuldades, elas pesam, né? A vida de pastor não é uma vida de uma pessoa que não é uma pessoa rica, né? Não é uma pessoa que pode dizer assim, eu posso ir ali e comprar o que eu quiser. Eu posso viver uma vida de luxo. Eu posso viver assim dessa maneira. Eu poderia fazer isso se eu quebrasse alguns princípios que tem na palavra do Senhor. Mas quando nós entendemos que assim do Senhor, que nós não conseguimos viver a vida da maneira que nós queríamos viver, né? Essas dificuldades, elas pesam sobre nós, né? Cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, a distância dos familiares, né? Muitas vezes você olhar para alguma coisa que você quer fazer e não pode fazer, né? Porque cada situação é uma situação, né? Então precisamos, aqueles que estão na vida pastoral, eles sofrem, cada um sofre à sua maneira, cada um tem o seu tipo de sofrimento, né? E que sempre ela dá aquele puxavante, né? Mas sempre dá aquela cuidado, você está se doando demais, né? Ela sempre é esse meu termômetro, né? Quando eu estou vendo que eu estou muito, ela calma, né? Sem ela seria um pouco mais com difícil. certeza. Então, sem ela acho que eu já teria corrido. Mas como ela é uma pessoa que até nisso o Senhor prepara as pessoas. Até nisso o né? Senhor até prepara. Nisso. Porque se ela não fosse essa pessoa tranquila, essa pessoa que fosse mais enérgica também na hora necessária, às vezes eu iria passar avante, né? E não estaria cuidando de mim mesmo, porque com essas dificuldades o pastor, né, a figura pastoral, ele acaba se esquecendo de si, né? Ele se esquece de si, se esquece da sua pessoa, se esquece de cuidar da sua saúde, se esquece da sua família, né? E aquela pessoa está ali,
para que você acorde, né? Não fique só centrado naquela situação, né? Preocupado. Você tem só uma preocupação, você tem várias preocupações. Até escutei certa vez da boca de de nossos oficiais e disse: olha, pode ter certeza, pastor, tudo que for bom, né? Tá legal, tá bem, mas tudo que for ruim vai sobrar para o senhor, né? E a gente sabe disso. Às vezes as dificuldades, sobrando, né? Não, vai sobrar para o pastor resolver, ele que resolva. Né? Fulano fez, o pastor vai ter que resolver, né? Então são essas dificuldades que nós chama o pastor, né? Chama o pastor, né? Não é chama o bombeiro, né? Chama o pastor para apagar o fogo, né? O pastor agora vai ter que apagar o fogo. E é essas dificuldades que pesam na vida pastoral, né? Essa é só um pouquinho que a gente pode contar, né? Pastor, assim, não estava nem programado aqui para eu perguntar, mas surgiu uma indagação aqui, uma curiosidade minha que eu tenho, inclusive, o pessoal costuma dizer assim, né, que padre, pastor tem um pouco de psicólogo, né? Porque conversa com muitas pessoas, ouve os problemas e tal. E Sebastião Barbosa pode ficar bem à vontade para fazer seus apontamentos aí. Depois o pastor, eu gostaria de saber se no seminário existe esse direcionamento, né? Eu, como universitário acadêmico, né, que foi, eu sei que tem as cadeiras, né? Não sei se lá chama cadeiras também, né? Então tem as cadeiras. Eu queria saber se o seminário ele direciona para isso. Tem algumas cadeiras que tem relação com a psicologia, já para preparar, né, vocês para isso. Sebastião. Não, deixa eu só registrar aqui. Acho que o pessoal chegou da oração da igreja e começaram a assistir. Verdade. A audiência subiu subitamente. Quero mandar um abraço aí para todos que estão chegando aí na nossa transmissão. Mandar um abraço aqui, Júnior disse aí, manda um alô para a Igreja Congregacional do Calvário, Congregação Bodocongó 3. Então tá mandado um abraço, Júnior. Pastor Júnior, aí na Igreja Congregacional do Calvário, Congregação Bodocongó 3. Deixa eu ver aqui, Rogério, para não me perder, eu tinha aqui um comentário, deixa eu ver onde foi que eu me perdi aqui. Meu amigo Silvino, lá de Sergipe, está lá em Pacatuba. Se eu não me engano é Pacatuba, o nome da cidade dele é Pacatuba, lá em Sergipe. Está acompanhando a gente, um abraço aí, meu amigo Silvino, toda a sua família aí, pessoal aí no Sergipe nos acompanhando. Então, Rogério, a gente vai já passar para o pastor, para ele responder suas indagações. Lembra da pergunta ainda? Lembro. Pode ficar bem à vontade. Então, eu tenho particularmente essa curiosidade de saber se o seminário ele direciona um pouco para essa área da psicologia. Bom, não só o seminário, mas a nossa denominação, né, da Aliança Congregacional, ela tem essa parte também que vai trabalhar essa questão psicológica, né? O pastor vai passar todos os pastores, né? Eu ainda não passei, né? Eu sou um presbítero com ações pastorais, né? Permitida pela Segunda Igreja Congregacional. Ainda vamos passar por esse processo na nossa denominação. Mas no seminário ele passa, nós pagamos 20 cadeiras, 2 cadeiras, né? 2 cadeiras em Psicologia 1 e Psicologia 2, e pagamos 2 cadeiras em Filosofia, né? Que são essas áreas de humanas, Filosofia 1 e Filosofia 2, e nós pagamos, e lá nós vamos lidar não só com questões práticas, mas é lidado com as questões humanas, né? A questão da nossa mente, a formação da nossa mente, a psique. Até às vezes as pessoas às vezes não, alguns irmãos, olha, pastor, não vou conversar tanto não, porque o senhor tem algum conhecimento de psicologia e vai ficar me analisando aqui, né? Vai ficar analisando. E acredito que é útil, né? A psicologia usada da medida certa, né? Porque a psicologia é uma ciência humana, não é uma ciência teológica, né? Que aí muda um pouco. É uma ciência que vai analisar o homem como todo, né? E nós tivemos a oportunidade de ter ali no seminário, sim, essas 2 cadeiras de psicologia, na qual nós aprendemos bastante sobre essa questão humana, né? Sobre como lidar com as dificuldades humanas, né? Com os seus problemas psicológicos, né? Como não só essa, que até foi bom, agora veio à mente outras coisas, né? Nós pagamos também 2 cadeiras, que é uma cadeira a cadeira de teologia pastoral e uma cadeira de aconselhamento pastoral. E nessas outras 2 cadeiras,
o candidato ao pastorado, ou aqueles que estão ali apenas para aprender, eles vão aprender, né, sobre como lidar com várias situações extremas, né, situações das mais diversas, desde uma tentativa de um suicídio a uma pessoa que cometeu um adultério ali. Nós vamos aprender a lidar com aquelas situações e como pastor, ele deve lidar até onde ele pode ir e aonde ele não pode ir. Então nós aprendemos nessas cadeiras, né, o pastor aprende a como lidar com o comportamento humano, analisar o comportamento humano, ver o que aquela pessoa está dizendo, ouvir, né, como um bom pastor, né, tem que ser um bom ouvinte, né, tem que ser um bom ouvinte, assim como o psicólogo, né, ele é sempre um bom ouvinte, ele nunca é muito falador, né? Nós sempre usamos dessa técnica, né, de sermos bons ouvintes e no momento certo fazer as ponderações, nunca impondo nada a ninguém, né? O aconselhamento pastoral, né, aqueles que estão lidando com as pessoas, ele consiste em você chegar para aquela pessoa, né, e você apresentar, olha, o que a palavra de Deus diz, né, porque essa é a nossa ferramenta, esse é o nosso instrumento, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto e de que maneira lidar com ele é isso. Então, o aconselhador, né, aquele que tem as técnicas de aconselhamento e pastoral, sempre baseado na palavra. E sempre baseado na palavra, né? Chegar ao que, pronto, a palavra de Deus diz isso aqui. O que você deve fazer é isso, isso, isso. Se você quiser, amém. Se você não quiser, nós vamos continuar orando por você, mas não podemos obrigar ninguém a fazer nada, porque esse é o papel do pastor. O pastor não está ali como o dono da igreja, né? Como a palavra de Deus vai nos recomendar, né? Nós não podemos sobrecarregar a igreja, nós não somos donos da igreja, nós estamos apenas, e acredito que essa palavra ela surte bem o que o livro de Hebreus vai dizer, nós somos o guia, né, que vai direcionar aquelas pessoas ao caminho do Senhor e o que foi que o Senhor nos ensinou mediante a palavra. Então ele chega e apresenta a solução, né, acompanha aquela pessoa, cuida daquela pessoa, né, de todas as maneiras possíveis que se der, né, sentindo o que aquela pessoa está sentindo. Como eu cheguei aqui, eu me lembro que quando o pastor Júnior saiu, assim que ele saiu, eu tive que acompanhar um caso de algumas pessoas em que eu tive que lidar com situações. Essa pessoa não era nem da igreja, mas eu tive que usar a palavra, né? Não era uma pessoa cristã, né? Mas era uma pessoa cristã e uma pessoa que era afastada do evangelho, e eu tive que lidar com aquela situação. Tive que apresentar a palavra de Deus para eles, de que maneira eles deveriam lidar com aquela situação mediante a palavra de Deus, sem impor nada, né? Porque o pastor ele não impõe. Ele é o guia que apresenta, que aconselha, que exorta a igreja de Cristo Jesus a permanecer no seu caminho. Eu acredito que é esse o padrão que todo pastor ele tem que ter em mente e segui-lo. Ok, então é isso aí. Para o pessoal que está chegando agora, como Sebastião Barbosa bem observou, nós estamos aqui batendo um papo na TV. Qual TV, Sebastião? Seridó PB, né, Sebastião Barbosa? TV Seridó PB, aqui com o pastor Elton Carlos, da primeira igreja evangélica congregacional aqui de São Vicente do Seridó. Nosso muito obrigado a você que está conosco via Facebook. Lembrando que, posteriormente, a gente também vai estar disponibilizando esse conteúdo no canal do YouTube da TV Seridó PB, tá certo? Você que é um seguidor aí, que é inscrito no canal da TV Seridó PB no YouTube, pode ficar atento que a gente vai estar, depois que a gente finalizar o programa, a gente baixa, se precisar dar alguma editada e disponibiliza no canal do YouTube para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui quem mandou um comentário para a gente, foi nosso querido Davi Meira. Ó, Davi está conosco, Sebastião. Davi Meira está lá em São Paulo, né, e acompanhando aí o nosso programa. Ele colocou: boa noite a todos, eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor. Pois não, Davi, pode ficar à vontade, tá certo? Pode fazer. Ele vai tomar até um gole aqui de água, já se preparando, tá certo, para a sua pergunta. Então pode ficar bem à vontade. E não só Davi, né? Quem quiser fazer a pergunta para o pastor, a gente gosta de fazer essa interatividade, não é à toa que a gente sempre lê os comentários de você que está no Facebook. Então, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar bem à vontade aí na sua interação aqui com o pastor Elton. Sebastião. Aproveitem que nós temos 14 minutos para o término do programa, viu? 14 minutos, daqui a pouco a gente tem um bate-bola aqui, um jogo rápido o pastor Elton também. Então, Davi, faça aí sua pergunta e o pastor vai responder aqui, com certeza, aqui no nosso programa. Você que está conosco, muito obrigado. Eu quero dizer para você
que é um prazer saber que você está aí do outro lado. Estamos aqui ao vivo nesse momento pelo canal, né, no YouTube. No nosso canal no YouTube a gente vai estar também. Não estaremos ao vivo ainda nesse programa, mas vamos estar reprisando este programa aqui também no nosso canal no YouTube. Canal no YouTube TV Seridó PB. Desde já eu quero convidar você para curtir, para se inscrever, né, curtir aqui a página da TV Seridó PB no Facebook e se inscrever no nosso canal lá no YouTube, TV Seridó PB, que é uma TV diferente, né, Rogério? E a gente vai estar trazendo transmissões esportivas, vamos estar trazendo nossa programação também aqui no nosso canal, tanto aqui na página, quanto lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então você se inscreve lá no canal do YouTube, já deixa o sininho ativado, que é para quando tiver alguma coisa nova você ser notificado, tá certo? Então a gente está esperando aí, o Davi fazer a pergunta, ele não fez, né, Rogério? Não fez a pergunta não. O pastor disse que queria fazer a pergunta, então fica à vontade, Davi. Pergunta. Pastor, a pergunta parece que é grande, viu? Ele deve estar digitando até agora. Pois é. Vou responder no privado. Pois é. Rogério, a gente já vai... Tem mais alguma pergunta para fazer o pastor? Aproveita aí. Temos aqui algumas coisas. Deixa eu só lembrar aqui, Sebastião, do informativo do nosso querido Yuri, né? Da Escola Estadual de Ensino Fundamental Inácio Claudino. E ele nos disponibilizou aqui, né, um banner aqui, né, com um recado dizendo: visando alinhar as ações do ano letivo com o município, informamos que as aulas terão início no dia 17 de fevereiro. Agradecemos a compreensão à direção. Então, de hoje a 8, né, Sebastião? De hoje a 8. Isso, então, próxima segunda-feira, de 17, as aulas retornando aí na Escola Inácio Claudino. A direção aí tem como diretor nosso querido Yuri, né? Abraço. Diácono, né? Isso, Yuri, Diácono Yuri, está aí também conosco. Vamos aproveitar. Francisca Alves falou que eu estou assistindo. Um cheiro, minha grande amiga Francisca Alves. Vamos aproveitar a audiência e convidar o pessoal para acompanhar um grande jogo que a gente vai transmitir. Vamos transmitir, inclusive, aqui nessa nossa página, certo? Nós vamos estar transmitindo Copa do Brasil, Campinense e Atlético Mineiro, né? A partir das 8 horas. Não me engano, 8 horas, nem isso, Rogério, não lembro o horário, mas vai ser na quarta-feira à noite, certo? Então a gente já convida você. Inclusive, por esse motivo, né, Sebastião, a gente não vai estar aqui. Por isso que não vai estar aqui na quarta-feira. Nesse espaço, com um bate-papo com algum entrevistado, mas de certa forma a TV Seridó PB vai estar com sua programação, né? Na quarta-feira. Muito bem, eu vou deixar você perguntar para o pastor. Pronto, e aí, daqui a pouco, Rogério, a gente vai passar aqui para ele. Yuri me passou a programação que ele vai estar falando sobre o seminário que vai acontecer na igreja. Um seminário, deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, já engloba inclusive com a sua pergunta, próxima pergunta, né? Próximo então, apontamento aqui para o pastor. Deixa eu só encontrar por aqui, porque é coisa demais. Meu Deus do céu, pronto, Deus foi tudo aqui agora. Sebastião, mas não aí, tem grupo de WhatsApp? Só estou só em 60 e poucos. Mas é isso, então você já faz a pergunta, o pastor vai. É o tempo que você também... Comentar, é o tempo que eu vou procurando aqui. Encontra, Pronto, pastor, a gente falando agora sobre hoje, né, na igreja, né, o dia a dia da igreja hoje. A gente já comentou um pouco sobre o dia a dia como pastor, um pouco das dificuldades. E recentemente, agora mais especificamente, ontem, eu ia dizer o último domingo, mas foi ontem, a gente teve aí o primeiro culto de missões, não é isso? E é uma nova característica da igreja, né, que o Senhor está trazendo, que é justamente essa questão do evangelismo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e sobre o futuro da igreja, né? O que é que o senhor pensa, o que é que o senhor almeja aí para a igreja congregacional aqui em São Vicente? Sim, também os novos departamentos. Inclusive tem o Yuri falou aí num congresso, é isso, Sebastião? Isso. Numa conferência, né? Então, assim, esses próximos passos que o senhor, juntamente com a igreja, estão pensando aí. Bom, os passos que nós estamos dando na igreja congregacional, né? Na realidade, foi um resgate das coisas, da maioria das coisas que já haviam na igreja, né? Uma das primeiras coisas que nós resgatamos na igreja foi um departamento, o departamento de missões, né? E a visão desse departamento de missões é auxiliar a igreja, né? Na propagação do evangelho de Boas Novas a toda a cidade aqui de São Vicente e região. Nós vamos estar promovendo, aliás, começamos domingo, ontem, né, pela manhã,
às 8 horas da manhã até às 9, nós estávamos aqui na cidade, já em uma rua específica, né? A rua da escola, uma escola que tem ali... Isso, da Minhozelo. Estávamos ali naquela rua onde tivemos a oportunidade de estar evangelizando ali, onde fomos bastante bem recebidos pela população, pela misericórdia do Senhor, né? As pessoas que estavam ali. E pronto, a partir daquele dia foi a pedra... os nossos evangelismos. A partir de agora nós vamos ter todos os domingos, né? Claro que dependendo da situação do momento, mas todos os domingos nós teremos um evangelismo, né? Que vai estar acompanhando as pessoas, não só espiritualmente, né? Mas também socialmente. Nós estamos indo, né? Levando a palavra do Senhor, mas examinando qual é a situação da população, qual é a situação das pessoas, para que, de que maneira a igreja congregacional ela pode ajudar essas pessoas. Então, a visão do Departamento de Missões é pregar o Evangelho de Boas Novas às pessoas, mas também olhar a situação social em que as pessoas se encontram, para, de alguma maneira, nós, da melhor maneira possível, tentarmos ajudar essas pessoas. Então, estamos trabalhando aí em um projeto social, né, para que, com o passar do tempo, ele tenha corpo, né, e nós possamos, de forma mais clara, apresentar isso para a sociedade, assim como outras igrejas que estão aqui também têm tentado, têm tido essa visão. Não adianta apenas nós levarmos o Evangelho, né, e não sermos misericordiosos com as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Sabemos a situação de qualquer pessoa, não é fácil em todos os lugares. Nosso país ele não está tão bem como nós, como brasileiros, queríamos, né? Então temos que dar o melhor, aquilo que nós podemos fazer. E um departamento que nós criamos, juntamente em comum acordo com a denominação, com a igreja, né? A nossa igreja aqui local, foi o Departamento de Educação. E esse Departamento de Educação ele vai ficou responsável pela essa parte educacional. Sendo assim, houve a necessidade de nós resgatarmos também, como eu disse, a questão do resgate. Nós já tínhamos aqui um seminário, né, que tinha fechado as portas, mas que agora nós estamos retornando com ele. E a partir do dia 28, agora desse mês, nós vamos ter a nossa primeira aula, né? Vai ser a nossa primeira aula. Eu até anotei o número aqui do telefone, né? Para quem quiser entrar em contato. O telefone que você pode entrar em contato é 98628-5085 e o outro é 986667076. Falar com Yuri ou Múcio, né? Eles estão responsáveis por essa parte. E o propósito do seminário é preparar pessoas, né? Preparar pessoas para o reino de Deus, né? Não é uma visão denominacional, não é a visão da nossa denominação, certo? Deixar isso bem claro. Ao contrário, é a visão em que abarque as denominações na qual nós estamos aqui inseridos, passando uma teologia saudável, né? Uma palavra saudável para essas pessoas, instruindo elas de que maneira elas devem agir no reino de Deus, de que maneira elas devem se comportar, de que maneira elas podem pregar, de que maneiras elas podem entrar ou não na vida das pessoas. Então esse seminário, né, ele reabriu as portas, né, o seminário CIT, Centro Interdenominacional de Teologia, né, que vai estar responsável por isso, e o futuro que nos aguarda, né? Quem sabe aí algumas instalações na própria igreja. Isso aí a Deus perto. Deus sabe do propósito do nosso coração, né? Aquilo que a gente enxerga, né? Como igreja e como líderes, o melhor de Deus para onde nós estamos inseridos. Porque acreditamos que nós não estamos ali só para aglomeração, nem para beneficiarmos o nosso grupo, né? Acredito que tem que ser separada essa ideia. Estamos ali para beneficiar a sociedade que nós estamos inseridos. Então, esse vai ser os pontapés iniciais, né, para a gente. E em julho tem a nossa conferência, né, a conferência que está lidando com o tema, né, missões, raízes, né, raízes missionárias. E nós vamos estar tratando, aliás, ao longo do ano,
Vocês que congregam com a gente sabem, né? Nós estamos lidando com missões, né? O Senhor está lidando conosco com essa ideia de evangelismo, pregar as boas novas, né? De salvação a todos os homens, convocando todos os homens ao arrependimento, né? Que eles se arrependam, abandonem os seus pecados, que eles confessem a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, que eles tenham a experiência que um dia nós tivemos com Cristo Jesus. Vale a pena, né? Servir a Jesus. A recompensa é muito maior do que nós pensamos, né? Ou que nós imaginamos, aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que confiam nele, né? Porque há uma vida após essa, né? Uma vida eterna, e aqueles que creem, que confessam, que se arrependem, eles desfrutarão ela com Deus. Então essa é a visão da igreja. A visão da igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus, mas que é uma igreja consciente, né? Uma igreja que entende que ela está no meio de uma sociedade, e essa sociedade sofre com algumas questões, e essa igreja tem que ajudar de alguma maneira. Então nós, enquanto estivermos aqui, né? Não sabemos do dia de amanhã, mas enquanto estivermos aqui, o nosso posicionamento com relação à visão da igreja é que é uma igreja que prega a palavra do Senhor, mas que se importa também com a sociedade, no meio que ela está inserida, que se importa com alguém que está passando por necessidade, alguém que está passando por um momento difícil na vida dela, de depressão. A gente vai estar lá ajudando, a gente vai estar lá acompanhando, porque acredito que esse também é um papel da Igreja de Cristo Jesus, aprendendo sempre com Cristo Jesus, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo olhava para as multidões e ele se codoía, ele se doía, né? Ele se constrangia de dor com aquilo ali. Então nós precisamos, como Igreja de Cristo Jesus, ter essa mentalidade e esse olhar, essa visão para o futuro, mas que começa agora, é um futuro que começa agora. Ok, pastor. A pergunta chegou, viu? A pergunta chegou. O Davi, ele pergunta o seguinte: qual o papel do cristão na política segundo o pensamento da igreja, né? Então, a pergunta do Davi é essa. Justamente a gente está nesse período, né, de ano eleitoral, né, aqui em São Vicente. O pastor é a primeira vez que vai acompanhar nesse período eleitoral aqui. Já me falaram em bastante. São Vicente, né? É um ambiente bastante caloroso. É verdade. Né? Bem sanguíneo, onde todo mundo sente, né? A última vez que eu vi isso, essa questão da política, eu vi isso na minha adolescência. Em Campina Grande era muito forte. Muito forte, né? Aqui também. Mas lá diminuiu bastante isso aqui, né? Então, enquanto o pastor pensa um pouquinho aí, então a pergunta é o seguinte: qual o papel do cristão na política segundo o pensamento da igreja? Então, se eu penso um pouquinho aí, enquanto isso eu vou passar aqui um pouco da nossa programação também para explicar para quem chegou aí conosco sobre o bate-papo na TV, né? Então, a gente está aqui ao vivo na TV Seridó PB, então nós temos 2 canais, como a gente falou agora há pouco, tanto no YouTube, canal da TV Seridó PB, como também no Facebook, no qual nós estamos hoje, né, que é o portal e TV Seridó PB. Por meio da nossa página oficial, você pode estar acompanhando aí nossa programação. Então, esse programa é justamente para que a gente possa conversar, né, com personalidades, com autoridades aqui de São Vicente e Seridó. Então, a gente sempre vai ter aqui algum convidado, não é à toa que o nome do programa é um bate-papo na TV, porque a gente sempre vai estar com um convidado, fazendo esse bate-papo, inclusive dando a oportunidade, né, a exemplo do Davi, para que os nossos ouvintes aí, web espectadores, possam estar também fazendo suas perguntas. Segunda e quarta-feira, né, das 7 a 8h30, né, Sebastião? Extrapolamos já. A gente já extrapolou um pouquinho aqui, mas A gente atrasou um pouquinho, acho que atrasou em 5 minutos. Foi, verdade. Mas é importante a gente também saber, né, que esse término do programa, sempre a gente tem essa flexibilidade de alguns minutos, porque algumas questões são extremamente necessárias que sejam feitas, inclusive a do Davi, que o pastor está se preparando aqui para responder, e a gente passando aí para vocês que quarta-feira a gente não vai estar aqui, porque estaremos, se Deus permitir, no jogo da Copa do Brasil, diretamente do Amigão, em Campina Grande, Campinense e Atlético Mineiro, né? O Campinense joga em casa, então Campinense e Atlético Mineiro. Aqui no nosso programa, além da pergunta do Davi, nós vamos ter aqui um bate-volta com o pastor Elton, coisa bem rápida realmente. Eu vou dizer uma palavra e ele, sem pensar muito, vai ter que dizer o que vem na mente dele, né? Então, eu já passei isso aqui para ele, já expliquei, ele já está ciente. A gente vai fazer esse bate-volta aqui. E logo depois eu vou pedir para que o pastor deixe uma palavra, tá bom, pastor? Acho que o senhor preparou, né, uma palavra para o senhor deixar aqui em nosso programa, como já uma forma da gente estar
agradecendo ao senhor e também nos direcionando para as últimas ações do nosso programa. Sebastião vai dizer alguma coisa aí, Vou Sebastião? abraçar aqui o Rangel Lopes, parabéns pelo programa. Rangel Lopes que não está nesses comentários aí não, Rogério, está aqui nos meus comentários ocultos. Rapaz, aqui. isso está me deixando encabulado. Tá nos meus comentários aí. Não é, Tá nos meus rapaz? comentários aqui Sebastião sempre tem das seus minhas truques. transições. Abraçar aqui os amigos, abraçar Lamarque Cavalcante, que também está conosco aí. Abraçar os amigos, deixa eu ver se tem mais alguém ali. Francisca Alves. Francisca não perde um programa, não, né? perde não. Minha amiga Sebastião Francisca conosco. sempre Abraço, conosco. Francisca. Um abraço, minha amiga Francisca. É uma ouvinte fiel nossa, graças a Deus temos essa amizade. Nossa amiga Francisca está sempre nos acompanhando. Seja em que plataforma for, né, Rogério? A gente está lá no rádio, Francisca está verdade. lá no pezinho do rádio ouvindo a gente. A gente está na internet, ela está lá também conosco, sempre nos acompanhando. Um abraço, minha amiga. E ainda esse ano eu não fui lá em Francisca, viu, Rogério? Dá um abraço. Eu já nela. fui. Você já foi, né, rapaz? Francisca, eu vou todo devendo uma visita esse ano, se Deus quiser. Eu Quem sabe a apareço gente vai aí, viu? juntos, né, Pois é, a Sebastião? gente vamos uma tarde dessa aí tomar um café com a senhora. Tá bom? Um grande abraço. E é isso. Então a gente vai já partir para essa parte aí. E, Rogério, deixa eu fazer aqui que tu vai falar sobre esse seminário que vai haver, a conferência, né? Conferência Logos. Eu estou aqui com a programação, eu vou deixar para ele falar. E o Uri pediu para que eu repassasse para ele aqui toda a programação. Então a gente já passa para ele falar sobre essa programação desse seminário. E ele pode, inclusive, falar mais sobre essa conferência, né? Como é que vai ser essa conferência, quem é que pode participar, como é que pode participar, né? Bom, a nossa conferência ela vai ser no mês de julho e no dia 24, ela começa no dia 24 do 7, às 19 horas, onde teremos uma plenária, né? E trataremos sobre a plenitude dos tempos. Estamos para confirmar ainda o pastor que vai ministrar nesse dia, mas já está quase tudo acertado. No dia 25, nós teremos uma mesa redonda, né, como nós fizemos ano passado, às 14h30. Estratégias para missões no seminário. Quem vai estar ministrando é pastor Ariel, da Juvep. Meu irmão Ariel, da Juvep, que é um projeto também missionário que faz missões aqui no Nordeste. A segunda plenária acontecerá no mesmo dia, às 19 horas. Atos do Espírito Santo na expansão do Evangelho. Pastor Wellington, que já veio várias vezes aqui em São Vicente de Seridó. A segunda mesa redonda será no dia 26, às 9 horas da manhã. História das congregacionais na Paraíba. Os preletores serão o professor Lancaster, que falou conosco agora há pouco, né? E a figura, né, que não pode ser esquecida, o pastor Júnior, né? O pastor Júnior estará conosco Esse pela dia todo manhã. mundo vai ficar ansioso. E a terceira plenária será às 18 horas, será Missões Paulinas, será com uma pessoa também muito importante para nós, muito amigo, pastor Jamerson Lopes, da Igreja Brasil para Cristo, já esteve aqui, já foi professor do seminário aqui também em São Vicente de Seridó. Então esses dias, né, para você participar desses dias, basta você vir, você não vai pagar nada, certo? Essa é a proposta dessa conferência, é que você tenha bom conteúdo teológico, mas que também seja um conteúdo prático para a sua vida, de graça, né? Precisamos entender isso. Então você pode vir, né? Vai ser algo de graça, algo gratuito. Eu não sei se vamos pensar em alguma maneira ainda se algumas pessoas vão querer camisa ou não. A gente vai pensar ainda sobre isso, como está alguns meses bem distante, né? Então a gente pode ser que pense sobre isso, mas a gente vai fazer a divulgação na nossa igreja, nos sites, nas redes sociais da igreja. Aí aqueles que quiserem participar, né, sintam à vontade, né, vamos lotar aquele templo. Vamos né, lotar. Para que o nome do Senhor, né, esse é o intuito, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? O nome do Senhor seja glorificado. Ok, a Carla, né, nossa querida Noura, né, Noura. lá da Fortuna, do ponto de pregação da Fortuna, ele colocou: sempre carismático nosso pastor. Somos gratos a Deus pela vida dele, né? Uma característica realmente do pastor Elton, né? Ele é bem carismático, bem sorridente, né? Tem que responder a pergunta do rapaz. Vamos lá, pastor. Então, o rapaz vai dizer: rapaz, o pastor correu. Vamos lá, vou repetir aqui a pergunta. Qual o papel do cristão na política segundo o pensamento da igreja? Bom, esse é um assunto polêmico, né? É um assunto bastante polêmico. Não são todos os cristãos que pensam
igual com relação a esse assunto. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, elas vão nos mostrar pessoas que são de Deus envolvidas na política, né? Um dos primeiros personagens que nós podemos encontrar e identificar na palavra do Senhor é José, né, que foi governador do Egito. E a segunda figura mais ilustre, né, que nós podemos encontrar assim, fora os reis de Israel, que eram, né, usando aqui um anacronismo, né, eram políticos também, eram reis, né, e Daniel, ele era também um governador, um satrapa, como diz a palavra bíblica, né, era um governador ali na Babilônia. Então, o papel do cristão, ele nem pode ser no extremo, do outro lado, contra, né? E nem pode ser no abandono. A gente encontra muito isso, né? Tem aquele extremo que odeia política e tem o outro extremo que não quer saber, não me fale de política, eu não quero nem saber, para mim isso não existe. Eu acredito que o cristão ele tem que ter o equilíbrio, né? Quem dera houvesse cristãos mais autênticos envolvidos na política, né? Que criassem planos políticos para toda a sociedade, que beneficiasse a sociedade. Então a igreja, né, o cristão e de forma particular, aquele que tem um chamado, né, porque não existe apenas um chamado, e isso nós tratamos na teologia de mandato cultural, e dentro do mandato cultural existe também um chamado para atividades, medicina, né? Deus chama pessoas específicas para as áreas específica. Deus não está... Às vezes as pessoas tratam Deus, né, como alguém transcendente. Só transcendente, esquecem que Ele é imanente, que Ele está presente na terra. Então Ele também chama pessoas para a medicina, para a política, para o direito, né, para pedreiros. Ele chama as pessoas para várias atividades. Então aquele que está e que tem um sentimento, e que tem um desejo de ser político, aquele cristão que tem um desejo de ser político, não há problema. Biblicamente não há problema algum, contanto que ele seja maduro, né? Contanto que ele seja sábio, contanto que ele entenda que ele não está ali para presidir ou governar uma classe minoritária, né? Ele está ali para governar e ajudar, não uma ramificação da sociedade, mas que ele está ali para ajudar a sociedade. Então não importa a confissão daquelas pessoas, não importa o credo, não importa a visão ou a forma como aquelas pessoas pensam. Aquela pessoa, aquele cristão político, ele está ali para ajudar e apoiar todas aquelas pessoas. Então não há problema, biblicamente nenhum, de você participar da política. A gente vê que muitos cristãos eles enfrentam um certo receio com relação a participar da política, mas o cristão ele tem um papel preponderante, né, no seu voto, na procurar pessoas que tenham visões, né, visões que sejam alinhadas com aquilo que eles acreditam. Isso é fundamental, né? Votar no... Por exemplo, é um tema bastante polêmico, a questão do aborto. Como é que um cristão ele vai votar em um candidato que ele sabe que a visão dele, né, o partido dele está alinhado com essa ideia abortista? Então, o cristão que quer se envolver com a política, que vota e que quer entrar para a política, ele tem que ter uma visão alinhada com as Sagradas Escrituras. Então, ele vai entrar ali, né, e ele vai seguir uma linha. Não tem como nós olharmos para o contexto político e encontrar um político que seja 100% alinhado com o cristianismo. Mas isso não significa dizer que o cristão não deve votar. Ao contrário, o cristão deve votar e exercer seu direito de voto. Ir lá, votar conscientemente, entendendo qual é a visão daquele partido, né? Se não deu certo, amém, né? Não tem o que você fazer. Você fez sua parte, procurou uma pessoa que você acreditava que aquela pessoa ia seguir um padrão, mas infelizmente aquela pessoa não seguiu. O que é que você faz? Daqui a 4 anos você não vota nela. Vota em outra pessoa. Esse é o entendimento, né? E essa é a cultura que o cristão tem que ter em relação à política. Ele tem que ter todo o direito. Quem dera. Eu vou usar aqui as palavras que Moisés utilizou com relação aos profetas em Israel. Josué chegou para Moisés e disse: Moisés, tem alguns homens profetizando aqui. E Moisés vai soltar a clássica frase, né? Quem dera todos em Israel fossem profetas, não haveria problema nenhum. Então, quem dera muitos cristãos se envolvessem na política. Quem dera muito tivesse a mentalidade de votar em pessoas que têm uma visão alinhada com aquilo que nós acreditamos, né? E que se não deu certo, amém. Você fez seu papel, o outro daqui a 4 anos, né? Nós não sabemos se vai alterar ou não no futuro, daqui a 4 anos vai e vota em outra pessoa, meu irmão. Não deixe de exercer o seu direito de votar.
Imagine se fosse receado o seu direito, como alguns países na Europa, aliás, nos países asiáticos, que é proibido, que você não tem direito, né? Que você não tem direito algum de exercer. Então você tem o direito, então exerça seu direito com sabedoria, entendendo que você é um cristão, que você é um ser social, certo? Você não está apenas, você não é só crente. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo olhou, orando ao seu Pai, e disse: olha, Pai, eu não te peço que os tire no mundo nesse momento, mas que o Senhor guarde no mundo. Então nós somos seres sociais. O cristão, ele está inserido na sociedade. Então ele tem responsabilidades com a sociedade. Quais as responsabilidades que ele tem? Né? Ser um cidadão, um bom cidadão. E qual é a característica de um bom cidadão? Que paga seus impostos, né? Que vai bem com a vizinhança e que exerce os seus direitos e deveres. Então o cristão também, ele tem o direito e o dever de exercer. Eu acredito que essa visão política é uma visão equilibrada, né? É uma visão que cria um ponto de equilíbrio, nem vai para um extremo, nem vai para o outro extremo. Ok, claríssimo, né? Acredito que o Davi também esteja muito satisfeito aí com a resposta do pastor. Então é isso, né? Resposta dada, a gente vai para o nosso bate e volta, né? A parte mais perigosa. Eu estou aqui até com a minha colinha, vou deixar um pouco escondido aqui para o pastor não ver, né? Deixa eu ver se dá para ver. Dá não. A não ser que eu leia ao contrário. Deve ver que eu leia ao contrário, né? Né? Vamos lá, então. Vamos lá, pastor. A regra é o seguinte, né? Eu vou dizer a palavra e o senhor, assim, rapidamente, sem pensar muito, Pode né? ser até duas palavras, né? Até uma frase. Pode ser uma frase, né? Sem pensar muito, o senhor diz Amém. Deixa a gente mais seguro. o que vier na mente, tá certo? Então vamos lá. Podemos começar? Pode. Então vamos lá, valendo. Deus. Criador e preservador de todas as coisas. São Vicente. Eita, essa eu tenho que pensar. Né? Eita, essa foi dura, viu? Tá vendo que a dificuldade, né? Ela vai, né? A questão de se centralizar, né? São Vicente eu vejo, e aqui eu vou ter que falar em uma frase, né? Não tem como resumir Isso. São Vicente como uma palavra só. São Vicente é minha casa. Olha só. A minha casa. Ótimo. Família. Minha esposa e, consequentemente, a igreja. A igreja. Vamos lá. Evangelho. Boas novas de salvação a todos aqueles que creem e se arrependem. Amém. Amor. Deus acima de tudo e minha esposa. Sonho. Cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Igreja. A igreja é aquilo que eu respiro. Irmãos. Os de perto e os de longe. Vamos ver como ele vai reagir. Maiana. Eita. Eita, foi mesmo com um soco agora. Tirou tudo de mim agora. É meu tudo, né? Aquela pessoa que eu encontrei e modificou a minha vida, né? Ótimo. Temos mais 3 só, viu? Pode ficar tranquilo. Só mais 3. Vamos lá. Pecado. Tudo aquilo que Deus abomina. Vida eterna. Com Deus tudo, sem Deus nada. E por último, Elton Carlos. Eita, me defini. Eu sou apenas um vaso de barro, um pecador que está tentando cumprir a vontade do Senhor. Acho que isso me define. Ok, pastor. Merecia até uns aplausos do nosso público aqui presente. Então, pastor, é isso, né? Foi uma coisa assim bem bacana. A gente sabe que na base da pressão é complicado, né? Sair, mas se saiu muito bem, né? Foi muito bem. Sebastião Barbosa, eu estava pensando em dizer Maiana, né? Tem mais alguma, Sebastião? Não, né? Tenho, que Então é isso, pastor. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra aqui, né? Eu tenho certeza que tem muito cristão que está acompanhando o nosso programa, independentemente, né, de crença, independentemente de religião, a gente queria que o senhor deixasse uma palavra aqui para a gente. Sebastião disse o quê? Sebastião, que eu não entendi, desculpa. Sim, Davi disse que gostou da resposta, né? Verdade, gostei. Né? Então, um abraço ao nosso querido Davi Meira. Então, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra
para nós e já fizesse uma oração, né, um agradecimento. E que o Senhor orasse também por nosso programa, né, para que Deus também possa nos direcionar. Amém. Quero, antes de mais nada, agradecer, né, pela oportunidade. Né? Não é todo mundo que é trazido aqui, né? Não é qualquer pessoa. Então a gente se sente privilegiado e sabe que as coisas acontecem segundo a vontade do Senhor. Né? E dizer que a igreja congregacional, né, ela está aberta para qualquer pessoa que queira entrar, qualquer pessoa que queira nos conhecer, que queira conhecer a nossa igreja, né, a nossa visão com relação ao reino, está aberta as portas daquela igreja. Bom, a palavra que eu gostaria de deixar, ela se encontra, né, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus colocou todos debaixo de uma situação só para que usasse de misericórdia para com todos os homens. Então Deus, ele é misericordioso com cada um de nós. Então eu quero dizer a você, ouvinte, não só a você que é cristão, mas a você que não é crente ainda, que não é crente na pessoa de Cristo Jesus, que não conheceu o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que o Evangelho, ele modifica a vida das pessoas. O Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Não só a vida das pessoas que são cristãs, mas a vida das pessoas que estão próximas daquelas pessoas que são cristãs. Elas conseguem sentir algum do que é estar, que de fato tem uma visão da palavra do Senhor. Então, o meu convite a você que não é cristão é que você entenda a palavra do Senhor, é que o Espírito Santo de Deus possa alcançar você nesse momento, certo? Que ele possa, como a palavra do Senhor nos diz, convencer você do pecado, da justiça e do juízo, que ele possa estar trabalhando no seu coração nesse momento, que ele faça você entender que todos nós humanos, um dia desobedecemos a Deus, continuamos a desobedecer a Deus, pecamos contra o Deus Santo, e ele, em forma de misericórdia e de amor, ele decidiu enviar o seu Filho para que pagasse um alto preço pela humanidade, pelo seu povo. Então, que você possa ser alcançado, que você se arrependa dos seus pecados, que você possa, de fato, encontrar com Cristo Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Que um dia, lá na eternidade, nós possamos, né, nos encontrar e você dizer, naquele dia, eu escutei aquela mensagem naquele programa. Eu escutei você falando sobre Cristo Jesus e hoje eu estou aqui. Então, meu desejo é que um dia nós nos encontremos na eternidade e desfrutemos da glória com Cristo Jesus. E você, que é crente, continue perseverando. Não importa a que denominação você faz parte. Continue perseverando em Cristo Jesus. Continue amando a Cristo Jesus acima de todas as coisas, acima de todos. Como a palavra de Deus diz, né, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O Evangelho não é fácil, o Evangelho é renúncia, mas é recompensador, porque nós começamos a desfrutar das benesses, das bênçãos de Deus enquanto nós estamos aqui. E quando nós morremos, já entramos na glória para Cristo Jesus. Então que você seja abençoado, você ouvinte, né? Que essa palavra possa alcançar o seu coração, você crente ou você que ainda não é cristão na pessoa de Cristo Jesus. Então, como os meninos falaram, nesse momento, né? Eu não sei se vocês vão dizer alguma palavra final, eles pediram para eu fazer uma oração, agradecendo por esse momento. Então eu vou orar, né, por vocês aqui, agradecendo, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, né, e do que Ele pode fazer, né, nesse instrumento de bênção. Eu acredito que a comunicação, né, a internet, usada bem, usada com sabedoria, ela é um instrumento de comunicação, não só de meios atrativos para as pessoas, né, entretenimento, mas como meio de bênção para todas as pessoas. Então a minha oração é o seguinte, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dos teus servos, não só de Rogério, mas de Sebastião e de toda a sua equipe que faz parte desse projeto, Senhor. Que o Senhor continue abrindo as portas, Senhor. Que o Senhor não permita que nenhuma porta seja fechada, mas que haja uma abertura de portas, Senhor, para que também o teu nome possa ser proclamado, Senhor, nesses meios de comunicação, Senhor. Não só o teu evangelho, Senhor, mas também a profissão que os meninos exercem, Senhor, não só na política, não só no esporte e no entretenimento, Senhor, mas que eles sejam abençoados em tudo aquilo que eles fazem, Senhor, para que teu nome também seja glorificado, Senhor. Nos abençoa,
rende-nos, Senhor, diante de Ti, derrama a Tua graça sobre a nossa vida. E nesse momento especial também, Senhor, quero orar, Senhor, pela cidade de São Vicente do Siridó, não só Siridó, mas São Vicente também em especial. Como falei nessa noite, Senhor, é a minha casa também aqui, Senhor, é onde eu estou morando, Senhor. Então, Senhor, possa estender as Tuas mãos, Senhor, sobre essa cidade, Senhor. Deus, que aqueles que estão passando por alguma dificuldade, o Senhor possa alcançá-los, Senhor. Que aqueles que infelizmente entraram, ó Pai, no mundo da prostituição, no mundo das drogas, Senhor, eles possam ser alcançados, Senhor, pelos meios necessários, pelo Teu Evangelho, Senhor, que eles possam ser alcançados, que eles possam ser transformados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor, que o Senhor possa alcançar. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, dos comércios, Senhor. Abençoa os empresários da cidade de São Vicente, Senhor, que eles possam ser próprios, que essa cidade cresça cada vez mais, Senhor, e pessoas não precisem sair dessa localidade para ir a outros lugares para conseguir o seu mantimento, Senhor. Abençoa também os governadores, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos nas políticas que estão sendo estabelecidas na cidade. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa também, Pai, esse ano de política, Senhor, que seja um ano diferente, que seja um ano abençoado, Senhor, que não seja um ano em que cause crise, que não seja um ano em que cause conflito, Senhor, mas que seja um ano, Pai, em que Tua mão sobre a vida de habitantes de São Vicente de Siridó. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então é isso, né? Amém. Francisco Alves comentou aqui: parabéns, eu estou gostando, né? E Josinaldo Silva entrou conosco, Rilza, nosso querido Ademir, né? Também diácono da igreja congregacional. Um abraço, nosso querido Ademir. Sebastião Barbosa, então é isso, né? A gente mais uma vez agradece ao pastor Elton. Muito obrigado também, Sebastião Barbosa aí. Tem mensagem oculta aí, Sebastião? Mandar aqui o pessoal que está aqui na sala também, né? Então, deixa eu ver, vale, José diga Marcos viu aí, a Letícia, Alex, deu um tchauzinho aqui pra gente também, a Maria das Graças aqui, em uma das salas de vídeo aqui. Deixa eu ver se tem outra sala de vídeo aqui, que acho que eu compartilhei bem umas 5 salas de vídeo. Tem outro pessoal aqui, eu acho que eu me perdi todinho aqui também. Mas não é para menos. É muito pessoal aqui acompanhando a gente, né? É muito grupo. Então é isso, pessoal. A gente deixa já agradecer a presença do pastor Elton, que assim que a gente convidou, nem sequer disse que ia pensar, né? Aceitou de pronto, e a gente agradece a ele a disponibilidade que esteve para estar aqui no programa conosco nessa noite, né? Então a gente já agradece desde já e dizer para vocês que próxima segunda-feira a gente tem um novo convidado. Ao longo da semana a gente vai divulgar, né, Rogério, esse convidado. Quarta-feira a gente tem o programa, não tem o programa porque a gente vai estar em Campina Grande, se Deus quiser. Vamos estar transmitindo aí a Copa do Brasil, a estreia dos times paraibanos na Copa do Brasil. Pois é, Campinense, né? Campinense e o Galo Mineiro. Pois é, vai ser Raposa e o Galo, viu? Raposa e Galo, Raposa e Galo, viu, Rogério? Ó, o Maricélio Moraes está aqui conosco, dando boa noite aqui em uma das nossas salas de bate-papo. Meu grande amigo Maricélio, está lá em Porto Alegre, viu? Porto Alegre, Maricélio. Não está ali, não está aparecendo naqueles comentários ali, que eu não estou nem vendo esse comentário também. Nosso assistente põe ali na tela. Deixa eu ver se tem mais algum comentário daquele ali, esse comentário geral. Não tá. Aquela ali, o último foi... foi a nossa amiga Francisca, né? Ali dos comentários geral. Então é isso, a gente desde já agradecendo a Elton, né? Agradecer aos amigos que ficaram conosco também, aqueles que tiveram a paciência de nos acompanhar, e a gente ainda não ficamos sozinhos ainda na transmissão, a gente ainda tem bastante gente aí conosco. Né? E agradecer aqueles que vão acompanhar também depois, também o nosso canal do YouTube, o nosso canal TV Seridó PB, tá bom? Então, bem, já está inscrito. Então, você que não é inscrito, se inscreve, certo? Vai aumentando aqui. Inclusive, a gente precisa, Rogério, chegar a uma meta aí no nosso canal. A gente precisa chegar a o mínimo de 1.000 inscritos, certo? Que é para a gente poder fazer transmissões também pelo celular, com certo? Esse projeto a gente, se Deus quiser, vai chegar, né? Pois é, a gente precisa... agora está bem ativo no canal, a gente está precisando chegar a 1.000 inscritos para poder fazer transmissões com dispositivos móveis, certo? A gente pode fazer já transmissão no YouTube através de computador,
né? Mas aí a gente quer muito essa questão do dispositivo móvel porque facilita mais, né? A gente, onde a gente está e a gente já faz, né? Consegue fazer ali bem rapidinho. Então é isso, pessoal. É vocês que ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, certo? Só é procurar TV Seridó PB. Então, procurando TV Seridó PB, você vai estar nos acompanhando sempre, ativando as notificações. Pois então é isso, Rogério. Por aqui finalizando, você também traz suas considerações finais. O pastor, eu só quero dizer pastor Júnior, né? Passamos um montão de tempo aí, 7 anos aqui, pastor Júnior, que foi realmente uma bênção aqui para nossa igreja congregacional. E o pastor Elton, né, esteve conosco, que nessa noite ele também pode fazer suas considerações finais aí aqui no programa. Pronto, quero ser entrevistado. Em breve a gente pode estar entrevistando também, né, pastor Júnior? Ah, com certeza. Com certeza a gente vai agendar para você vir aqui a São Vicente e a gente... Ou a gente ir até lá, né? Em Campinas, de repente, vamos lá tomar um café com ele, né, Rogério? É verdade. Olha, já estamos... A gente já está se oferecendo para tomar um café com ele. De repente, a gente pode ir lá a Campina Grande, não tem problema. O bom disso da internet é isso. A gente pode estar em qualquer lugar e a gente pode estar fazendo, né, Rogério? É verdade. Ele até comentou aqui, Sebastião, colocou, eita, programa bom, gostei. Quero ser entrevistado também. Muito bem. Então é isso. É isso, Sebastião Barbosa. Então, agradecendo a todos. E eu já falei muito, quando eu começo a falar, parece que eu não paro. Oxente, e aí? Agora é que eu me animei, viu? Agora é que eu me animei. Vamos marcar o mais breve possível, viu, Júnior? Você pediu café, ele ofereceu churrasco. Meu amigo. Pronto. Então já fechou, a gente já vai agendar e já vamos começar a divulgar. Abraço, querido pastor Júnior, né? Mais uma vez agradecer por todo esse período que ele passou aqui. Ele passou 7 anos aqui, é isso? Desses 7, eu acredito que quase 2 eu estive também acompanhando a igreja, né? E o pastor Júnior sempre me acolheu muito bem, né? Aproveito para agradecer também, viu, pastor? Porque apesar de eu não ser assim, membro, né, da igreja, eu me sinto também parte da igreja porque eu sou muito bem acolhido, muito bem recebido. Estou lá praticamente toda quinta e todo domingo, né, nos cultos, acompanhando, né? Então, assim, aproveito para agradecer ao pastor Júnior por tudo, né? E o pastor Elton aqui também. Aproveito para agradecer. E que programa bom, né, pastor? Que programa maravilhoso. Eu gosto também, assim, eu sou suspeito a falar, né? Porque é minha área, eu gosto muito de comunicação, mas alguns programas, eles nos tocam, assim, é um programa muito abençoado e fique bem à vontade aí para as suas considerações finais, tá certo? Agradecer mais uma vez, né, aos meninos por essa abertura para nós. Até é bom para... A gente já vê algumas pessoas, a gente passa pelas ruas, né? Por já é o pastor. É o pastor. É o pastor. É o pastor da congregacional, né? Por já, né? E agora, com certeza será mais conhecido. Então, agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer ao meu pastor, né? Pastor Júnior, é uma bênção. Né? Agradecer a meu pastor Manuel, né, que está também conosco, a igreja congregacional, segunda igreja congregacional em Campina Grande, que nos acompanha, né? Estamos debaixo da autoridade deles. Agradecer à igreja, a primeira igreja congregacional em São Vicente, mandar um beijo e um abraço para todos os membros e congregados, né? Dizer o quanto vocês são especiais para mim, né? Não é só a igreja no São Vicente, mas todos os pontos de pregação, né, fazem parte do meu coração. Eles já sabem da maneira que eles estão guardados no meu coração, né? Mandar também um beijo, um abraço para minha esposa, né? Tá aqui bem perto de mim, mas aproveitar, né? Fazer a mídia, né? Assessoria, né? A minha assessora, minha companheira, tá né? Minha companheira que sempre está ali ao meu lado, me ajudando, né? Me dando força e sempre na medida do possível me orientando em todas as questões possíveis. Agradecer aos oficiais da igreja, né? Por tudo aquilo que eles têm feito, né? Ser grato ao Senhor. E é só isso, né? Quem sabe, pastor, em outra oportunidade, né? A gente está fazendo outra coisa, né? Ser entrevistado por outra coisa. É verdade, com certeza. Sermos gratos ao Senhor. Inclusive, as programações da igreja, né, Sebastião? Hora ou outra a gente vai estar também transmitindo, né, via live, alguma conferência, enfim.
as programações da igreja aí. Hora ou outra você pode ver aí a TV Série da UPB também, transmitindo a programação da igreja. Sebastião vai falar ainda... Eu já tenho me despedido aqui, mas Sim, eu quero diga. dizer, Yuri comentou aí, disse que no dia que for ter churrasco, chame ele também. Aí, Ele disse ó. que vai também. Então é isso, Júnior meu amigo Yuri, foi abraço. convidar publicamente. Eita, Júnior, prepara o churrasco aí, Vamos Júnior. embora, Yuri, vamos embora. Muito bem, então finalizando. né, Então Rogério? é isso, pessoal. a todos. Agradecer. Tchau. Já passamos aqui. Sebastião estouramos. Barbosa, muito obrigado, pastor Elton. Nós estouramos Maria do bastante o tempo. Carmo, Sara, Irla, Maiana, um abraço. E você, é claro, aí, do outro lado do nosso celular, da nossa transmissão, nosso muito obrigado. Deu tempo de dizer só o comentário de Júnior, né? Estarei no aniversário da igreja, tá certo? Ele já está marcando presença aqui. Estarei no aniversário da igreja. Então é isso, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Valeu!